Se você tivesse participado e vencido um jogo mortal com um prêmio de 200 milhões de reais, o que você faria? Com certeza não seria a mesma coisa que esse cara aqui, mas talvez deixar o like e se inscrever no canal te ajudasse a fazer melhores escolhas. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Gi-Han tentando sobreviver e acabar com os jogos mortais, usando o prêmio que ele ganhou. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a organização criminosa em Round 6 da segunda temporada. Bom, eu vou deixar um pequeno resumo aqui para quem não lembra direito da primeira temporada. Gi-Han era um cara que estava na pior. Ele não tinha dinheiro, não tinha um trabalho direito e vivia apostando no tigrinho. E aí ele perdeu toda a sua grana e acabou ficando na pior. Nisso, o cara encontra esse maluco aqui, que ele convida para jogar um jogo tradicional coreano, o Dictee. Ele apoiou bastante no jogo, mas no final acabou ganhando. E o prêmio era um convite para uma ilha, para jogar um jogo valendo 45,6 bilhões de wons, o que dá em torno de 200 milhões de reais. E é claro que esse jogo envolvia gente indo de base no processo. E eu não vou me aprofundar muito nos jogos, mas muita gente foi de base. Depois, mais gente acabou indo ver-se no céu tempão. Aí os amigos do Gi-Han morreram. Ele fez amizade com o velhinho número 1 e depois o velhinho desapareceu de um dos jogos, dando a entender que morreu também. No fim, o amigo do Gi-Han finalizou a amiga deles e eles foram para o último game, onde o Gi-Han ganhou e saiu com a bolada. Nesse meio tempo, o Gi-Han encontra o velhinho à beira da morte e descobre que ele fazia parte dos jogos e queria jogar uma última vez antes de falecer. Então, depois dessa descoberta, o cara não pegou a grana e foi curtir no Caribe ou qualquer ilha paradisíaca da sua escolha, igual a maioria faria. E aí o cara decidiu que vai acabar com aquela empresa maldita que finaliza uma galera pelos jogos. Então, continuando do fim da última temporada, após ter percebido que o jogo continuaria mesmo sem ele, e acabar desistindo da sua viagem para dar um fim a esse esquema perverso, onde os pobres são humilhados e mortos para conseguir algum dinheiro, Gi-Han recebe uma ligação do frontman, dizendo que ele se arrependeria da decisão de não ter entrado no avião para ir embora. Só que essa ameaça apenas deixa o Gi-Han com mais sangue nos olhos, fazendo o sobrevivente prometer que encontraria o criminoso a todo custo. Por isso, ele pega um táxi para Seul e vai diretamente até uma loja de conveniência, onde ele compra um estilete e corta a própria orelha para retirar o chip do rastreamento que estava embaixo da sua pele. Afinal, ele sabia que a única forma de ter sido encontrado no aeroporto era se na verdade nunca tivesse saído da vista dos organizadores. 2 anos se passam e vemos que nesse período de tempo, o policial Jun-ho, que havia sido baleado alguns anos atrás, conseguiu sobreviver. Além do mais, ele também se recuperou completamente e voltou à ativa como um guarda de trânsito que faz bastante sucesso com as garotas. E apesar do seu antigo chefe de divisão insistir para o guarda voltar para homicídios, o cara parece não estar nem um pouco a fim de fazer isso, já que aparentemente ele contou a respeito de tudo que descobriu e foi tirado para louco quando tentaram investigar a ilha e não acharam nada. Isso sem contar que o seu celular foi perdido e nenhuma das fotos enviadas foram recebidas. E ele ainda por cima pegou uma arma sem autorização. Fora o fato de ele não ter contado que foi o próprio irmão que o feriu. Ao mesmo tempo, vemos que nesses 2 anos que se passaram, o Gi-Han montou uma baita estrutura para monitorar a cidade, em busca de qualquer pista que ele possa achar a respeito dos jogos ou de quem os organiza. Só que claramente essa imersão em vingança não fez nada bem a ele, que tem pesadelos constantes com as mortes que presenciou. Apesar do ocorrido, o cara não deixa que nada disso seja um impedimento para o seu plano, pois além de ficar monitorando várias câmeras, ele também contratou o AJ Kim, que emprestava dinheiro para a maioria dos jogadores da primeira temporada, e fez com que ele e seus homens monitorassem todos os metrôs em busca do recrutador. Mas como até agora não obtiveram sucesso, o Gi-Han entrega outra mala de dinheiro para o agiota, e exige que mais pessoas sejam chamadas para achar o vendedor de sonhos o quanto antes. Algo que é mais do que bem-vindo para o gangster, que receberá 1 bilhão de wons ao fim das buscas, o que é um pouco mais de 4 milhões e 200 mil reais. Ok, antes de tudo, obviamente a coisa mais moralmente correta a se fazer caso você tenha informações sobre uma conspiração tão grande e terrível é tentar dar um jeito de acabar com ela, seja falando para as autoridades ou tentando por conta própria. No entanto, isso não apenas seria extremamente perigoso, como também é até mesmo idiota. Afinal, não importa quanto dinheiro o Gi-Han conseguiu nos jogos, aquilo não deve ser 0,1% da fortuna que qualquer um dos organizadores tem. E nesse caso em específico, a grana significa poder, já que com a fortuna dá para ter muitos soldados armados, fora é claro equipamentos de última geração e contatos com o governo e na polícia. Então, galera, o que o Gi-Han está querendo fazer é o mesmo que cutucar um leão com um lápis. É claro que vai incomodar, mas se ele quiser com uma patada ele te mata. Dá até para afirmar que se a organização realmente quisesse que ele morresse, ele já estaria morto. E é justamente por isso que o Gi-Han não deveria ter deixado tão na cara quais são os seus planos, pois se o sobrevivente queria agir nas sombras igual a um Batman coreano, o mais inteligente seria manter um perfil baixo. Eu vou ter muitas ideias malucas nesse vídeo aqui, porque esse cara aí tá com uma grana absurda no bolso, e se ele for esperto, isso aí é praticamente um glitch de dinheiro infinito. Então com a grana que ele tem, o cara poderia simplesmente contratar alguém parecido com ele, para usar o rastreador e criar uma armadilha ou alguma distração permanente para os organizadores do jogo. Ele só precisaria fazer esse cara sempre sair todo encapuzado na rua, fazendo coisas rotineiras. Dessa maneira, tem uma grande chance dos organizadores acharem que é ele e ficarem na cola do cara. E é óbvio que não vão tentar matar o sósia do Gi-Han, pois é como eu falei, se eles quisessem o cara morto, ele já estaria. Além disso, como é que ele consegue confiar tão cegamente no AJ Kim? É claro que o cara gosta de grana e está ali por esse motivo. No entanto, se o motivo for grana, os responsáveis pelos jogos têm ainda mais. Por isso, é no mínimo um descuido contar com a ajuda de um cara que faria de tudo por grana.
bacana. Afinal, ele poderia muito bem ser um espião trabalhando para os líderes na intenção de monitorar o Gi-Han. Além do mais, se o cara for ficar enviando dezenas e dezenas de homens mal encarados para o metrô, é praticamente certeza que o vendedor perceberia isso e evitaria recrutar pessoas nesse local. Fora que essa movimentação poderia ser suspeita e alertar os policiais. Então, ao invés de chamar tantos homens e deixar na cara o seu objetivo, seria bem mais interessante o cara procurar por um hacker top de linha, pagar uma bolada para ele e fazer com que o hacker domine as câmeras de segurança de todos os pontos públicos, que as pessoas poderiam ser abordadas pelo vendedor, principalmente metrôs. E a Coreia do Sul é conhecida por sua alta densidade de câmeras de vigilância, galera, especialmente em áreas urbanas. Estima-se que existam mais de 1 milhão de câmeras de vigilância pública e privadas no país. É claro que isso seria bem difícil na vida real de fazer, mas vamos ignorar isso por um momento e imaginar que com os bilhões de won que ele tem, ele conseguiria fazer isso facilmente. Então, além dos metrôs, ele poderia rastrear shoppings, lanchonetes, casas de apostas de cavalos, bares e se lá tiver lotéricas também seria uma boa. Qualquer lugar que alguém pudesse ser recrutado, ele deveria monitorar. E aí era só observar quem jogasse aquele joguinho. E outra coisa, galera, eu procuraria alguém como um ator desconhecido com um certo talento para bancar o quebrado e ser recrutado para o jogo, porque dessa forma, ele teria alguém que poderia ser abordado diretamente pelo recrutador, porém teria que fazer muito bem e ferrar a vida financeira completamente do ator. Porém, não é como se o Gi-Han não tivesse dinheiro para bancar isso depois, né? O maior problema aqui é achar alguém que queira bancar a isca. Alguém aí nos comentários iria se voluntariar por uns milhões? Então, logo no dia seguinte, o AJ reúne algumas dezenas de homens em seu escritório e explica para eles as características físicas do recrutador e como ele aborda as pessoas falando sobre uma aposta amigável no Dekti. Além disso, o Sr. Kim também aumenta a moral dos homens, dizendo que o grupo que encontrar o alvo receberá 500 milhões como recompensa, o que obviamente estimula os caras a procurarem cada uma das estações com bastante cuidado e até mesmo com um pouco de violência. Porém, o sobrevivente do jogo não é o único empenhado nas buscas, pois durante esse período, o Jun-ho contratou o capitão do barco que o salvou do mar alguns anos atrás e começou a rodar a costa da Coreia em busca da ilha em que os jogos aconteceram. Afinal, ele não se lembrava da localização exata, e como está tanto tempo nessa busca, o cara parece ser convencido pelo capitão de que desistir é a melhor opção. Ao mesmo tempo, o AJ Kim e seu braço direito Choi finalizam mais uma ronda no metrô e começam a conversar a respeito da história que o Gi-Han contou sobre a Ilha dos Jogos Mortais, pois na opinião do agiota, não importa o quão louco o homem seja, ele não gastaria bilhões em algo que não existe. Mas enquanto os dois estão discutindo a veracidade da história, eles escutam um barulho do outro lado da plataforma e percebem que o alvo estava bem ali jogando com a sua vítima. Então a dupla rapidamente avisa isso para o Gi-Han, que prepara sua arma, manda os caras seguirem o vendedor com muito cuidado e vai rapidamente para lá. Portanto, os dois gangsters seguem o recrutador e observam ele comprando pães e raspadinhas da sorte da loteria. Depois o cara vai até o parque e aborda vários mendigos, dando a eles a opção de escolher entre pão e uma raspadinha, que é a opção escolhida por todos os moradores de rua. Mas como nenhum deles tira sorte grande, o recrutador joga todos os pães no chão e pisa em cima, dizendo que é tudo culpa deles mesmos. E esse cara aqui é completamente maluco. Paralelo a isso, o Gi-Han acaba sendo parado por estar acima do limite de velocidade e fica preso levando uma multa por alguns minutos, o que é o suficiente para que o vendedor pegue um táxi e vá embora do parque, fazendo com que os dois agiotas o sigam em desespero, enquanto avisam o chefe sobre a situação. Aí, sabendo disso, o Gi-Han simplesmente pega a multa e vai embora o mais rápido que pode. Só que ao ver isso, o Jun-ho, que é o parceiro do guarda que fez a abordagem, fica desconfiado e vai ver o nome do Gi-Han no sistema, se lembrando então que ele era um dos jogadores que estava na Ilha dos Jogos Mortais e que foi o único a sair vivo. E sabendo disso, o policial decide ir atrás de investigar mais sobre a vida do cara. Bom, particularmente falando, eu continuo sendo contra essa tática de contratar várias pessoas brutas para checar cada um dos metrôs em busca do recrutador. Isso porque, como eu disse antes, essa tática pode acabar se tornando algo óbvio e facilmente evitável. Afinal, o cara simplesmente pode decidir atrair as pessoas em uma praça ou um ponto de ônibus. Fora que quanto mais pessoas souberem da missão, mais fácil fica para alguém vazar uma informação e comprometer o plano, o que é a última coisa que o Gi-Han iria querer no momento. Mas já que eles decidiram fazer assim, os caras também poderiam seguir o coitado que está sendo recrutado, ou pelo menos dar um aviso, já que o recrutamento é bem agressivo. Então eles poderiam falar que esse jogo ali pode custar a vida do coitado, ou que vão fazer coisas terríveis com ele lá, para tentar desencorajar o cara de ir e assim salvar uma vida, né? Uma estratégia seria perguntar qual é a coisa que o cara mais odeia na vida no quesito de dor, e assim que ele contar, falar que eles vão fazer isso com o cara e não pagar nada. Qualquer pessoa sã desistiria, se bem que a maioria desse pessoal aqui não parece usar muito o cérebro. Agora eu preciso mencionar algo que me incomodou bastante. O Jun-ho, até que eu aceito não se lembrar da localização da ilha, porém como exatamente um capitão extremamente experiente, não consegue se lembrar onde mais ou menos ele achou um corpo boiando. É como se não existisse radares ou planos de navegação nesse barco. Geralmente barcos pesqueiros assim, marcam no mapa onde eles estavam pescando para saber se o ponto é bom ou não. E se esse cara aqui não faz isso, ele é um péssimo pescador. E é claro que a água pode ter arrastado o corpo para alguns metros ou quilômetros da ilha, só que o capitão precisaria apenas se lembrar da localização do corpo, e a partir dali expandirem as buscas, o que com certeza seria o suficiente para achar esse local em menos de uma semana. Afinal, esse cara aí não é uma boia humana que nem a Iris de Não Se Mexa. Duvido que ele tenha boiado tanto tempo assim desacordado em alto mar. Ao mesmo tempo, os agiotas veem o recrutador descendo em um beco estranho e vão atrás para não perder o criminoso de vista. O problema é que o homem era o John Wick coreano e já lutou até
contra zumbis em um trem e dá uma surra nos dois coitados. Aí, quando o Gi-Han aparece ali alguns minutos depois, ele vê apenas algumas manchas de sangue e uma faca jogada no chão para provar que uma briga aconteceu ali mais cedo. No entanto, ele não consegue ver que o recrutador o observava de cima de um prédio. Então ele faz algumas ligações avisando o que aconteceu e dizendo que os dois idiotas provavelmente foram capturados pelo cara. E o vendedor, por outro lado, leva os dois prisioneiros para algum lugar e faz um jogo doentio de roleta soviética diferenciada com eles. E sim, eu vou ter que mudar o nome do jogo pro YouTube não pistolar com um vídeo. E aí o cara faz com que a dupla dispute um no Jokenpô para ver quem tentará a sorte. O único problema é que depois de um tempo, o cara decide pôr mais de uma bala no tambor para acabar logo com a brincadeira. No caso, ele colocou 5, mas o Sr. Kim mostra ter muito carinho pelo seu braço direito e desobedece às regras do jogo, fazendo com que o recrutador puxe o gatilho. E infelizmente, a sorte não estava ao seu lado. Ou felizmente, né? Já que a intenção do cara era mesmo se sacrificar. Aí, algumas horas depois, o Gi-Han volta para o hotel onde ele mora e percebe de cara que algo estava diferente. Por isso, ele entra com bastante cautela e se surpreende ao encontrar o vendedor lá dentro esperando por ele. Só que nenhum dos dois tenta partir para a agressão um com o outro. Na verdade, eles começam a conversar e discutir ideologias, além de trocar um pouco de xingamentos, é claro. Pois a versão do Gi-Han, o psicopata não passa de um cãozinho insensível, que faz tudo que os donos mandam, incluindo atrair pessoas pobres para uma armadilha. Já o recrutador, por outro lado, vê o sobrevivente como um verme, igual aqueles que ele atrai para os jogos. Com exceção, é claro, de que ele é um verme que deu sorte em sair do jogo vivo com uma fortuna. Aliás, o mais doido de tudo isso é que o criminoso confessa ter acabado com a vida do próprio pai durante um dos seus trabalhos nos jogos, e se orgulha de não ter nenhum arrependimento. Porque, segundo ele, o homem nem mesmo era um humano de verdade, algo que só deixa o Gi-Han com mais nojo e raiva. Aí, como ambos já se odiavam e definitivamente queriam finalizar um ao outro, os dois decidem jogar um tipo de roleta soviética hardcore, onde ao invés de resetar o tambor toda vez que o gatilho for acionado, eles devem continuar um após o outro, fazendo com que ao invés de ter 5 chances de sobreviver e uma de ir de base, as possibilidades diminuam conforme o tempo passa. Dessa forma, os caras continuam se xingando enquanto apertam o gatilho e contam com a sorte para ficarem vivos. Porém, depois de várias rodadas, sobra apenas mais 2 tentativas quando chega a vez do Gi-Han. E sabendo disso, o recrutador fala que o sobrevivente poderia finalizá-lo facilmente se disparasse 2 vezes contra ele e pegar o cartão que tem no seu bolso. Mas no final, isso também seria reconhecer que ele não passa de um lixo qualquer. Então, como não faria isso, o Gi-Han aperta o gatilho sem medo, tendo a sorte de continuar vivo. Então ele entrega a arma para o criminoso e fala que agora está ainda mais fácil, pois é com certeza que a bala está na agulha. O recrutador só precisa finalizá-lo. Só que isso também seria reconhecer que ele não passa de um cachorrinho obediente. Aí, por ser orgulhoso demais, o cara simplesmente dá um fim ao jogo, deslogando do servidor por conta própria. Porém, o Jun-ho, que estava do lado de fora do motel investigando o Gi-Han, escuta o barulho do tiro e vai correndo lá pra dentro. Afinal, ele ainda era um policial, querendo ou não. Aí no momento em que o sobrevivente estava pegando o convite do bolso do cadáver, o oficial entra no quarto e o prende, pensando que ele é o responsável pela morte do homem. O que me faz pensar que o Gi-Han não estava se escondendo direito, né? Porque não demorou um dia pro cara encontrá-lo. Mas nessa mesma hora, o AJ Choi aparece ali e apaga o Jun-ho com um golpe na cabeça. Então ele se apresenta para o Gi-Han como sendo o braço direito do Ken e comemora a morte do recrutador, enquanto se lamenta por ter ganho no Jokenpô. Já o Gi-Han, por outro lado, chega o cartão e vê que tinha uma data em um local de encontro. Ok, honestamente, estava bem na cara que esse vendedor era um cara extremamente treinado, que dificilmente seria dominado por 2 idiotas sem habilidades de luta. E por que isso era óbvio? Simplesmente porque a organização não deixaria ele andando por aí cheio de informações sobre os pontos de encontro, se o cara fosse um idiota que pudesse ser dominado por qualquer um. Então eu chuto que no mínimo, ele era um ex-fuzileiro ou alguém que passou por um treinamento de elite, quando se juntou à organização. Aliás, o maior erro deles foi ter entrado em um beco totalmente com a guarda baixa, já que por conta das esquinas, seria fácil pegá-los de surpresa. Além disso, se os caras sabem que estão mexendo com coisas grandes e perigosas, o mínimo que deveriam ter é uma arma de fogo pequena para defesa pessoal em uma situação de emergência. E a decisão do Gi-Han de entrar no joguinho do recrutador foi extremamente idiota e irresponsável, pois ao invés de colocar tudo a perder em um joguinho sem sentido de ideologias com um psicopata, ele deveria ter eliminado o cara na hora e se focado no objetivo maior, que é de acabar com a organização e com os jogos. Até porque se ele tivesse azar, não só os jogos continuariam, como a filha dele acabaria ficando sem pai, né? Não que ele seja muito presente na vida da garota. E não vamos esquecer que ele tinha uma pistola também. Então se o Gi-Han não quisesse finalizar o cara, ele teve infinitas chances de dar um tiro no ombro do maluco e pegar o convite, e depois manter ele preso para fazer perguntas mais incisivas sobre o jogo, além de checar por rastreadores no cara também, né? E sim, galera, numa situação de vida ou morte dessas, você tem que fazer igual o Jesse fez em El Camino, e ser mais esperto que o bandido. E vai ter spoiler aqui, hein? Se não quiser, pula uns 10 segundos pra frente. No caso, o Jesse combinou um duelo de pistolas estilo faroeste com um cara, e simplesmente ele tinha 2 armas, e já estava apontando para o maluco para garantir que ele atiraria primeiro e ficaria vivo. A situação é a mesma aqui, afinal, ir de base não adianta de nada, muito menos tentar provar algo para um cara desses. E provavelmente esse cara desinstalou o pacote da vida, porque depois de ser exposto assim, a organização provavelmente apagaria ele em uma espécie de queima de arquivos. Por isso, eles precisavam interrogar esse cara, e pegar informações sobre quem vai para os jogos, e até tentar infiltrar alguém lá, para tentar descobrir onde ficam esses jogos, colocando um rastreador escondido no infiltrado também. Após isso, o Jun-ho finalmente acorda, e os dois começam
começam a conversar para saber dos objetivos um do outro, com o policial explicando que já tinha falado com o Gi-han 2 vezes antes, sendo uma na frente da casa dele e a outra na ilha quando aconteceu a briga no dormitório, e ele estava infiltrado procurando pelo irmão. Aí, ouvindo isso, o sobrevivente explica que não matou o recrutador, e diz que o seu objetivo com toda a investigação é terminar o jogo, e não apenas finalizar os responsáveis. E como ambos desejam a mesma coisa, o Gi-han acaba concordando com o Jun-ho, e decide que seria bom eles trabalharem juntos para levar os VIPs para a justiça, mesmo que o Choi seja contra isso, já que ele não confia em nada na polícia. Porém, o Gi-han parece acreditar bastante no cara, já que ambos têm um objetivo em comum, e decide mostrar tudo o que tem ao seu dispor para enfrentar os bilionários que organizaram e patrocinam os jogos, como por exemplo, montanhas de dinheiro, centenas de armas de tudo que é tipo, incluindo armas pesadas. E por conta do tipo de trabalho que vão fazer, ele manda o Choi contratar muitas pessoas qualificadas, e sugere que o Jun-ho se demita do trabalho. Ah, e ele até mostra que dentro do prédio existe uma sala de treinamento gigante para testar as armas e fazer táticas. Não que eles vão fazer alguma tática interessante no futuro. Após isso, no dia seguinte, o Gi-han vai ver como estava o irmãozinho da Sae Bayo e a mãe do seu antigo amigo. E como prova de que ele ainda se lembra das promessas que fez, o cara está até hoje contratando coiotes e contrabandistas para trazer a mãe da Sae Bayo para a Coreia do Sul. E logo depois dele sair do escritório do coiote responsável por isso, uma jovem chamada Noe-woo, que também veio da Coreia do Norte e agora trabalha fantasiada em um parque de diversões, entra ali pedindo mais uma vez para o criminoso trazer a sua filhinha pequena da Coreia do Norte. Porém, o contrabandista avisa que ela deveria desistir disso. Afinal, infelizmente não tem como a garota ter sobrevivido sozinha por tanto tempo. Só que aparentemente as esperanças da jovem não acabaram ainda, pois de noite, quando ela está chorando em seu carro pensando na menina, uma pessoa misteriosa aparece procurando por ela e a entrega um convite para os jogos. Já na manhã seguinte, enquanto o Jun-ho está tendo problemas com a própria mãe, que se culpa pelo sumiço do seu outro filho, que no caso é o frontman, a Noe-woo vai até o parque e se demite do emprego para que possa aceitar a proposta dos jogos. E ela está tão focada nisso que nem mesmo aceita ter um jantar de despedida com a equipe que trabalhou por 2 anos. Só que na hora de ir embora, ela vê uma criança sendo levada às pressas para o hospital e percebe que o gorro dela havia caído no chão sem que o pai percebesse. Aí, se lembrando da sua filha, ela vai até o hospital devolver o gorro para a criança e o pai dela fica em choque de ver o gorro ali. Bom, uma coisa precisa ser dita, né, galera? O Gi-han realmente é um homem que mantém a sua palavra. Afinal, ele continua cuidando da família dos seus amigos até os dias de hoje. Só que fora isso, eu realmente não sei como é que o Gi-han pensa, porque cada vez mais ele está expandindo seu esquema contando com pessoas desconhecidas. E claro que não tem nenhuma forma de conseguir enfrentar uma organização dessa sem ter um exército próprio. No entanto, ficar chamando tanta gente de fora só faz com que a rede de informações fique mais fraca, o que provavelmente vai resultar em alguma coisa vazando aqui ou ali. Fora isso, em vez de fazer o Jun-ho sair da polícia, talvez fosse mais útil que o cara voltasse a ser da Homicídios, para que assim ele tenha acesso a vários bancos de dados e informações privilegiadas, que possam ajudar a rastrear os membros da organização e os VIPs que patrocinam o jogo. E eu vou falar pra vocês, guardar essa grana empilhada aí é uma das maiores burrices que eu já vi na vida. Dessa maneira, a parada não rende e simplesmente pode ser roubada por qualquer um, né? Já que o policial achou facilmente o lugar e o recrutador também. Mais tarde, vemos o Gi-han terminando os preparativos para o encontro que acontecerá nessa mesma noite em uma boate. E para garantir que nada dê errado, ele contrata um médico para arrancar seu dente e substituí-lo por um falso que contém um rastreador indetectável embutido. Com isso feito, ele vai até o stand de treinamento no prédio, onde é apresentado aos mercenários altamente treinados, que irão trabalhar nessa operação. E apesar de gostar dos seus novos capangas, o Gi-han deixa bem claro que os caras não devem fazer nada sem que sejam ordenados por ele ou pelo Jun-ho, pois até mesmo uma pequena exposição pode pôr a missão em risco. Aí, para dar uma revigorada na motivação, ele liga para sua filha e fica sem falar nada, apenas fica escutando a voz confusa da garota, sabendo que essa pode ser a última vez que ele tem a chance de fazer isso. E aí, com todas as preparações terminadas, Gi-han e o resto da equipe vão até a boate em que o encontro acontecerá. Mas enquanto o sobrevivente e o Choi entram no local, o Jun-ho fica do lado de fora observando os arredores, pronto para dar a ordem aos mercenários. Já do lado de dentro, após algum tempo de busca, o Gi-han encontra um dos soldados de macacões rosa e o segue para a parte de trás do estabelecimento, algo que é visto pelo Choi, que não perde tempo e avisa rapidamente o Jun-ho antes de tomar uma taserzada. Mas o aviso nem era necessário, pois o ex-policial já tinha visto os 2 soldados de macacão rosa entrando no local e o seguiu imediatamente. O problema é que a única coisa que ele encontra lá dentro é o Choi apagado no balcão do bar. Isso porque a essa altura, o Gi-han já estava saindo da boate. Então, o ex-policial percebe isso através do rastreador e vai correndo atrás dele o mais rápido que pode. Porém, já era tarde demais, e ele apenas vê o sobrevivente indo embora no veículo, fazendo com que precise mandar os mercenários seguirem a limusine branca de perto. Enquanto isso, o Gi-han está dentro do veículo conversando com o líder dos jogos, o Frontman, através de um rádio comunicador em forma de porquinho. E quando é questionado sobre o motivo de fazer tudo isso, o Gi-han fala que é apenas para pedir que os desafios terminem de uma vez por todas. Porém, o líder afirma que os jogos nunca acabarão, já que são as próprias pessoas que aceitam participar por livre e espontânea vontade, algo que deixa o Gi-han ainda mais irritado, argumentando que os pobres escolhidos não têm vontade própria sobre aceitar ou não. Afinal, eles precisam pegar qualquer oportunidade que possa tirá-los do buraco. Além disso, o psicopata também mete um papinho ideológico furado, dizendo que os pobres são um lixo da sociedade, e que enquanto o mundo continuar do jeito que está,
começar, o jogo nunca terminará. Mas o pior vem agora, pois ao mesmo tempo, o Junho manda os mercenários pararem a limousine. E do nada, um atirador de elite destrói os pneus das vans, impedindo que a perseguição continue. Aí vendo isso, o policial até tenta assumir a responsabilidade de ir atrás do Gi-han. No entanto, acaba não dando certo, já que tinha uma pequena bomba embaixo do veículo, que explode e estraga o carro. E sabendo que o plano deu errado, o sobrevivente puxa uma pistola e atira na parte da frente da limousine, algo que não dá em nada, visto que o vidro era completamente blindado. Aí, percebendo que não tem muitas opções, o Gi-han pede para entrar no jogo, dizendo que isso deixaria os ricaços patrocinadores bem animados em ver o retorno de um vencedor. E como forma de convencer o líder, o Gi-han faz algumas provocações, perguntando se o cara tem medo de perder igual ao velho Will-nan, que morreu sabendo que estava errado, e que a humanidade ainda tinha jeito, visto que uma pessoa parou para ajudar um morador de rua naquela noite. Aí ouvindo isso, o líder zomba perguntando se o Gi-han quer ser algum tipo de herói que saiu da Matrix, mas tudo que o sobrevivente responde é que irá provar que o mundo não funciona pela métrica dos ricos, e com isso feito, um gás entra naquela parte da limousine e apaga o Gi-han, que é aceito nos jogos, mais uma vez. E aliás, toda essa conversa estava sendo escutada pelo Junho através de uma escuta, que percebe que as coisas mudaram, e avisa que o plano B precisa ser colocado em ação. Ao mesmo tempo, vemos que apesar de ter sido chamada para os desafios, a Nun-eu não entra como jogadora, e sim como uma dos soldados de Macacão Rosa. Ok, antes de tudo, eu tenho que apontar que é uma burrice sem tamanho eles terem continuado naquela base, já que o recrutador achou ela facilmente. Nada impede do cara ter espalhado escutas por todo lugar para saber do plano do Gi-han para parar o jogo. É sério, galera, isso aqui é simplesmente estúpido. Se a localização do seu esconderijo é comprometida, a primeira coisa que você faz é trocar de lugar. Hoje em dia não dá nem pra falar perto do celular direito que ele escuta. Imagina ter um esconderijo secreto que foi descoberto por um recrutador de uma organização secreta. Eu sinceramente não sei o que exatamente o Gi-han planejava fazer com toda essa operação. Afinal, mesmo que esse plano desse certo, era óbvio que o líder da organização não iria buscá-lo pessoalmente na boate para ficar exposto que nem um idiota. E caso ele fizesse isso, era certeza absoluta que haveria no mínimo uma centena de homens armados pelas redondezas, esperando o momento certo de entrar em uma batalha para protegê-lo. Esse cara ainda acha que ele tem mais dinheiro que os organizadores dos jogos. Os caras simplesmente poderiam ser os donos daquela balada e ter passado o Gi-han ali mesmo. Porém, a armadura do roteiro desse cara tá ainda mais bufada nessa temporada, e ele praticamente pode fazer o que quiser que não vai morrer. A única coisa que ele falou que tem sentido é que a maioria das pessoas que aceita participar desses jogos não tem realmente uma escolha. E caso você esteja aí pensando, é só não participar? Bom, até que você está certo, mas imagine a seguinte situação. Você está na beira de um penhasco, e lá embaixo tem uma pequena piscina, fundo bastante para evitar que você morra quando cair, porém ela é bem pequena e difícil de acertar. Por outro lado, atrás de você tem um homem apontando uma arma para sua cabeça, que no caso são os agiotas, e dizendo que você precisa pular. Bom, de certa forma você tem uma escolha, né? Só que ela é imposta a você. Então, ou você pula e provavelmente morre, ou fica e morre com certeza. Nesse caso, será que realmente existe uma escolha quando a outra opção é a morte ou a fome? A meu ver, não existe realmente uma decisão certa aqui, pois as pessoas estão desesperadas. Então, quando os recrutadores vão atrás de pessoas pobres e endividados para convidar para o jogo, o que elas estão fazendo é basicamente sendo aquela pequena piscina no fundo do penhasco, que dá 1% de chance de sobrevivência. Ou seja, não é uma escolha, porque para essas pessoas pobres, a miséria seria a única alternativa. É claro que se você usar o argumento de que está bom demais para ser verdade, você não aceitaria a proposta. Mas novamente, como eu falei, o desespero acaba fazendo as pessoas tomarem decisões precipitadas, sem pensarem direito. Mas nunca tem uma saída fácil para esse tipo de situação, afinal, sempre vai ter uma pegadinha. Fora isso, eu diria que o ato do Gi-han em atirar no vidro foi bem estúpido, até porque obviamente seria um vidro blindado. E por estar só com uma pistola, o cara deveria ter evitado essa ação idiota. Afinal, a bala poderia ricochetear e voltar para ele mesmo, pois as armas com calibre menor têm balas que são ricocheteadas mais facilmente por vidros balísticos, mas a armadura do roteiro salvou o cara novamente. E essa aqui é para você usar na próxima vez que for sequestrado em um carro. Em vez de tentar dar um tiro em um vidro que claramente seria blindado, o Gi-han poderia ter tentado baixar o banco do carro e acessar o porta-malas. Praticamente todos os carros têm uma maneira de abrir o porta-malas por dentro. Tudo que o cara precisaria fazer seria encontrar isso aqui que está aparecendo na tela. Nem sempre ele vai estar bem em cima da tranca do porta-malas, mas pelo que eu notei, essa limousine é da marca Chrysler. Esses veículos têm um sistema de abertura pelo painel, e quando estão sem bateria, eles precisam ter um sistema de redundância. Por isso, eles têm uma alavanca para puxar, exatamente como tá aí no vídeo. Então digamos que nesse caso aqui, era muito mais fácil, e o cara nem tentou escapar. Porque se ele realmente quisesse fugir, daria para fazer isso facilmente. Já no dia seguinte, bem cedo pela manhã, o Junho, o Choi e os mercenários contratam o capitão do barco que salvou o ex-policial, e seguem o rastreador mar adentro, em direção ao que eles acreditam ser a ilha dos jogos. Ao mesmo tempo, o Gi-han acorda naquele dormitório que conhece muito bem, e vê que havia algumas centenas de novas pessoas que não faziam ideia do que aconteceria ali. Só que o mais doido é que logo após ele se levantar, uma outra jogadora, que eu vou chamar de Mística, aborda o cara, dizendo que ele estava sendo pressionado por várias almas, o que de fato é verdade. Mas antes que a conversa possa continuar, os soldados de Macacão Rosa entram ali, e dão as boas-vindas aos jogos. Então um deles explica as regras, dizendo que a competição durará 6 dias, e que cada dia terá um jogo diferente. No entanto, nem todos estão dispostos a ouvir as explicações.
deles. Pois a jogadora trans, que é a número 120, mostra que não tem como confiar nos responsáveis pelo desafio, levando em conta que sequestraram os participantes. Isso gera uma onda de revolta entre os jogadores, que começam a reclamar de como foram tratados. Aí, vendo a oportunidade, o jogador 333 grita pedindo para que devolvam seu celular, pois ele precisa ficar acompanhando em tempo real o preço das criptomoedas para poder vender na hora certa. E para acabar com a bagunça, o soldado-chefe começa a dizer o nome de alguns participantes e quanto dinheiro eles devem, como por exemplo, 333, o Mayong, que é um ex-youtuber de cripto, que criou uma meme coin para aplicar golpes, e o cara deve mais de 1 bilhão. A 196, a Mina, que deve 45 milhões. A 120, a Hyunjo, que deve 330 milhões. O 230, o Sobon, mais conhecido como Thanos, que deve 1 bilhão e pouquinho. E por aí em diante, até chegar no jogador 100, o Jongdae, que deve mais de 10 bilhões em empréstimos bancários. E esse maluco aí se superou. E o pior é que após expor essas pessoas, o soldado que eu vou chamar de Quadrado faz um discurso aterrorizante, perguntando se mesmo depois de ver tudo isso, essas pessoas vão continuar jogando ou vão desistir e voltar para as vidas miseráveis, onde elas não têm dinheiro para nada e são perseguidos por agiotas. Então, nessa hora, o porquinho que guarda o dinheiro desce do teto, e o Quadrado explica que o prêmio total é de 45,6 bilhões de wons. Além disso, é dito que nessa edição terá um bônus especial, onde ao fim de cada jogo, eles poderão decidir se querem continuar ou não, e caso desistam, o dinheiro acumulado até aquele momento será dividido entre todos, algo que impressiona até mesmo o Gihan, que não consegue entender o motivo de fazerem tal coisa dessa vez. Fora isso, do nada uma bagunça acontece no meio da multidão, quando a mãe e filho acabam se encontrando ali, e a senhora parece estar extremamente irritada com o garoto, que prometeu que iria parar de apostar, mas por sorte, depois de uma rápida discussão entre eles, tudo volta ao normal, quando ambos decidem ficar na ilha para conseguir pagar a dívida do jovem. Ok galera, aqui podemos ver como esses caras são amadores indo atrás de profissionais. O Gihan usar apenas um rastreador é uma burrice, com esse tanto de dinheiro que o cara tem e o tanto de risco que ele está correndo, o mínimo que o cara precisa ter é uma redundância. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, o cara precisava ter pelo menos uns 3 rastreadores no seu corpo, esse do dente, um subcutâneo e talvez um dentro do corpo, em algum órgão, ou em um lugar extremamente improvável, tipo a sola do pé ou um implante capilar. E é claro que isso daria trabalho, mas novamente, o cara tem grana sobrando, né? Não é como se ele não pudesse pagar uma equipe médica para fazer isso. E segundo, que perseguição machichelenta foi essa, galera? Parece que os caras queriam que ele fosse levado. No mínimo, esse grupo precisaria ter mais carros, algumas motos para garantir que conseguiriam acompanhar o veículo e alguma arma que disparasse um rastreador. E sim, eu vou falar que ele tem grana para fazer tudo isso novamente, pois o cara ganhou 45,6 bilhões de wons, que ele literalmente tá deixando de enfeite naquele muquifo dele. Bom, eu acho que eu me exaltei um pouco, deixa eu elogiar o cara também. Eu realmente admiro o Gihan por não ter ficado travado ao voltar para esse lugar terrível, que ele deve ter pesadelos até hoje. Só que tem uma coisa interessante a se fazer aqui antes de sair tentando salvar a todos, seria observar quais tipos de pessoa que foram chamadas dessa vez, pois além de ter aqueles que sempre fazem besteira, também podem ter espiões enviados para vigiar o Gihan de perto, e até mesmo sabotá-lo durante alguma prova. Então seria bem esperto o cara procurar por alguém que esteja de olho nele, afinal um infiltrado amador não conseguiria ficar muito tempo sem olhar para o alvo, tipo a Mística que mal viu o cara e já saiu falando abobrinha pra ele. Outra coisa interessante é a forma como o Quadrado expõe os participantes para fazê-los se sentirem para baixo, e aumentar ainda mais a revolta, e a vontade de ganhar a grana do prêmio. Uma tática clara de manipulação para evitar que as pessoas desistam agora, ou depois de descobrirem a verdade. Em seguida, o processo de inscrição finalmente começa, com o ex-youtuber sendo um dos primeiros a aceitar participar, mas enquanto está saindo da fila, ele é abordado pelo Thanos e pelo jogador 124, dois caras que perderam vários milhões de wons ao seguirem o conselho do golpista e investirem toda a grana em uma criptomoeda. Aí, como compensação, o Thanos manda o jovem ganhar o jogo para conseguir pagar as dívidas, caso não queira se dar mal. Aí em seguida, depois do Gihan e todos os outros se inscreverem, eles vão tirar suas fotos de registro de jogador para ir em direção à arena de jogos. E enquanto faz isso, o Thanos é reconhecido como um rapper famoso, e vários jovens pedem para tirar foto com ele, algo que não acaba sendo permitido. Além disso, o Gihan se reencontra com um antigo amigo, que foi parar ali após ser largado pela esposa e separado da filha. E sabendo o que está por vir, o sobrevivente manda seu amigo ficar atrás dele, independente do que aconteça. Paralelo a isso, o Junho e sua equipe chegam até a ilha de onde estava vendo o sinal do rastreador. O problema é que ao se aproximarem do sinal, eles descobrem que o aparelho tinha sido retirado do dente do Gihan e colocado nas iscas de um pescador qualquer. Aí, sabendo que tinham sido descobertos, o Choi fica desesperado e avisa o ex-policial. Então eles voltam para o barco e concordam em parar com as buscas por enquanto, afinal já tinham sido descobertos, e como o próprio Choi fala, é bem provável que algum deles tenha vazado a informação. Nessa hora, todos os participantes entram no cenário do jogo Batatinha 1, 2, 3. Só que o Gihan percebe que os seus companheiros já deviam ter chegado ali a essa altura, e arranca o dente falso para dar uma checada, descobrindo assim que estava sem um rastreador, e que só podia contar consigo mesmo. Tendo isso em mente, ele corre rapidamente para a frente dos participantes, e faz uma bagunça, explicando que esse jogo era real, e que os participantes que se mexessem na hora errada, seriam eliminados por atiradores profissionais. Só que obviamente quase ninguém acredita, dizendo que ele é um maluco conspiracionista, ou um trapaceiro que quer ficar com a grana toda. Bom, eu avisei que precisava de redundâncias para rastrear o cara, né? Se eles tivessem enfiado o rastreador no pé dele, nada disso teria acontecido. Que foi? Achou que
que eu ia falar outro lugar? Não, eu não tô com tanta raiva assim, ainda. Mas sendo bem honesto com vocês, eu não consigo entender direito qual é o objetivo do Guihan nesse jogo. Pois se ele quer acabar com a organização, a melhor forma de fazer isso seria indo aos poucos e conseguindo aliados na surdina, não se tornando a pessoa mais chamativa de toda a edição. Pois se ele começar a mostrar que conhece os jogos, não vai demorar muito para baterem nele na intenção de usá-lo como uma chave mestra para passar por todos os desafios. Isso sem contar que muitas pessoas poderiam tentar acabar com ele para evitar uma forte concorrência. E digamos que ele não tomou um tiro ali mesmo, por ser o protagonista. Afinal, se qualquer um fosse lá na frente explanar o jogo, com certeza a organização eliminaria o cara para ele ficar quieto e deixaria os jogos acontecerem normalmente. Sem contar, galera, que se ele conseguir salvar todo mundo no primeiro jogo, ninguém vai acreditar que realmente corre o risco de morte. Isso se chama paradoxo do sucesso, ou dilema da prevenção. Ele ocorre quando uma ação preventiva evita um problema, mas devido ao sucesso de evitar o problema, as pessoas acreditam que a ação era desnecessária ou exagerada. E como o evento perigoso nunca chegou a acontecer, é difícil convencer alguém de que o alerta foi válido. E um exemplo comum disso é uma gestão de crise ou de saúde pública. Se uma pessoa avisa sobre um risco de uma pandemia ou um desastre e toma medidas para evitá-lo, e o problema não ocorre, outros podem pensar que o risco nunca foi real. Fora isso, eu diria que o ato do Cho em acusar mercenários armados de serem traidores foi bastante irresponsável, até porque eles estão no meio do mar, e ninguém saberia o que aconteceu ali se os três que não são ex-fuzileiros fossem eliminados. E assim, sem querer ficar me repetindo aqui, mas encontrar a porcaria de uma ilha onde está acontecendo esses jogos não é uma coisa difícil para quem tem aquele monte de dinheiro. É simples, galera, só contratar vários barcos com vários pilotos de drone a bordo, e mandar os pilotos levantarem o voo perto de todas as ilhas próximas aonde o policial foi encontrado, e ficar monitorando o lugar. Se tiver alguma atividade suspeita, ou o drone cair por algum motivo, você já sabe onde procurar. E para disfarçar a operação, é só falar que os caras estão fazendo alguma coisa de stock footage para vender para banco de imagens, e já era. Ah, galera, e eu posso não ser o maior entendedor de criptomoedas em todo o mundo, e eu curto um pouquinho do mercado cripto, mas uma coisa que eu penso ser o mais básico sobre investimentos é o fato de que você sempre precisa diversificar os seus investimentos, pois se deixar todos os ovos em uma mesma cesta, obviamente você ficará sem ter o que comer caso essa cesta acabe caindo. Fora isso, tente não seguir cegamente os conselhos de alguém que não é um investidor profissional, até porque se um dos conselhos do cara der errado e ele ferrar milhares de pessoas, pode ter certeza de que o responsável dará um jeito de sumir o mais rápido possível, e você é quem ficará com a dor de cabeça. No caso, sempre cheque a informação que alguém passa, e não confie cegamente nos outros. No fim das contas, quem é o responsável pelas suas decisões é você mesmo. Então, assim que o jogo começa, o Guihan tenta de todas as formas coordenar os participantes para evitar que eles se mexam na hora errada, ou tente dar uma de espertinhos. E se colocando em risco, ele cobre a boca com o braço para conseguir falar e dar ordens, algo que até dá certo por um tempo. Porém, após alguns minutos, uma abelha pousa no rosto de uma das participantes, que se mexe desesperada, e é eliminada brutalmente na frente do Thanos. Isso acaba fazendo com que dezenas de pessoas fiquem apavoradas e corram para a saída, o que obviamente não funciona, já que cada um deles é fuzilado sem perdão, deixando o restante em completo choque, sendo que o Thanos até mesmo toma algumas pílulas que estavam escondidas para ver se relaxa um pouco. E assim, galera, não me perguntem como é que essa cruz passou e o rastreador do Guihan não. Vai ver, ele deveria ter colocado em uma cruz também. Aí, percebendo que ninguém ia se mexer de tanto medo, o Guihan toma a frente do grupo, avisa que todos morreriam se o tempo terminasse, e começa a dar alguns comandos para os participantes, dizendo para eles formarem filas com os mais baixos, ficando atrás dos mais altos, pois aí, mesmo que alguém baixo se mexesse, ele não seria morto, já que a boneca não perceberia o movimento. Dessa forma, o grupo vai avançando lentamente, com alguns sendo eliminados aqui e ali, e o Thanos parece ficar tão doidão que acaba empurrando algumas pessoas para eliminar a concorrência. Vai ver, ele quer o dinheiro para comprar uma manopla do infinito, né? Apesar disso, depois de algum tempo, várias pessoas conseguem atravessar a linha de chegada e ganhar o jogo. O problema é que um dos jogadores tinha sido acertado na perna por um atirador, pois ele tinha se mexido e estava sem conseguir andar sozinho para cruzar a linha. E aí, mesmo vendo que tinha pouco tempo, o Guihan volta para ajudá-lo. E por sorte, a jogadora 120 mostra ter um bom coração e também decide ajudar o cara. E dessa forma, os três conseguem cruzar a linha de chegada em segurança, faltando apenas 5 segundos. Sim, eles forçaram a barra. No entanto, como o cara ferido tinha que ter sido eliminado ao invés de levar um tiro na perna, a Nun-Eu termina o serviço mesmo após ele cruzar a linha. E ela faz isso sem nem mesmo piscar. Fora que usando a sua sniper, ela percebe que o pai da menina que foi internado às pressas no hospital também estava participando dos jogos. Em seguida, todos os participantes voltam para o dormitório e esperam alguns minutos até os soldados de rosa entrarem ali mais uma vez. Aí, sem perder tempo, o quadrado parabeniza os sobreviventes e anuncia o resultado do primeiro jogo, dizendo que 91 jogadores foram eliminados. Só que antes que ele possa continuar, várias pessoas começam a implorar para irem embora. Aí, vendo isso, o Guihan lembra os soldados de que no contrato está escrito que após cada jogo, uma votação pode ser iniciada para decidirem se continuarão ou não jogando, algo que o quadrado concorda plenamente. Só que antes de dar início à votação, ele mostra que o dinheiro acumulado por conta da primeira prova foi de 9 bilhões de wons e alguns quebrados, deixando os participantes bem impressionados e fazendo com que percam um pouco do medo que tinham antes. E para piorar, o quadrado afirma mais uma vez que os jogadores podem sair quando quiserem, e os lembra que o vencedor final dos jogos leva um total de 45 bilhões e 600 milhões de wons. Isso porque cada jogador eliminado faz com
que o prêmio aumente em 100 milhões. Uma proposta que é incrivelmente tentadora e faz a maioria pensar melhor sobre a desistência, algo que é claramente percebido pelo Quadrado, que aproveita essa chance para dar início à votação, sendo que o primeiro jogador a votar é o Gi-Han, que obviamente escolhe desistir. O problema é que conforme o tempo passa, fica na cara que o grupo está bem dividido e que não é certo qual será o lado com a maioria. Por isso, o Gi-Han decide fazer alguma coisa e começa um discurso no jutsu no meio da multidão, lembrando as pessoas de que suas vidas estão em risco e que eles podem morrer a qualquer momento. Porém, as coisas não são tão fáceis assim, e várias pessoas se viraram contra o sobrevivente, dizendo que ele está bagunçando desde cedo e que provavelmente ele é um infiltrado. Aí, conforme a discussão vai aumentando, o Gi-Han grita bem alto, dando uma de David Jones, dizendo que já jogou todos aqueles jogos e zerou todos, praticamente falando que essa é a diferença de um fã para um fanboy. E eu tô brincando, hein, galera? Mas poucas pessoas acreditam nisso. Afinal, se ele tivesse sido o ganhador, estaria rico agora e não precisaria voltar para o jogo. Por outro lado, o Thanos lembra que se ele realmente ganhou o jogo, ele pode dar várias dicas de como vencer a competição. E para piorar ainda mais as coisas, o Gi-Han é ameaçado e forçado a ficar quieto para não interferir mais na votação. E aí vocês já sabem, né? As pessoas acabam tendo um pouco de esperança em conseguir vencer. Porém, a votação incrivelmente fica empatada. Só que o que nenhum deles sabia é que o jogador 001, responsável por desempatar a competição e continuar o jogo, era justamente o líder da organização, o irmão do Jun-Ho e o antigo frontman. Ok, era bem óbvio que o jogo continuaria. Primeiro, porque a série precisa continuar. Segundo, porque alguns preferem arriscar a vida do que voltar a serem pobres. E terceiro, porque o líder jamais deixaria o Gi-Han vencer tão facilmente. Eu só espero que o Gi-Han não seja burro o suficiente para não perceber que esse cara é um infiltrado, já que no outro jogo, o 001 também era um infiltrado. E galera, eu vou ter que falar pra vocês, aqui as coisas deram uma boa forçada, tá? Carregar alguém ferido pra linha de chegada faltando apenas 5 segundos é uma forçação de barra sem tamanho pra mim. É claro que não daria tempo, e ainda por cima é um risco que nem o cara precisava correr, pois se aquele maluco se mexeu, ele perdeu o jogo, e não seria salvo só porque cruzou a linha de chegada. As regras são bem claras. E segundo, que é meio ridículo esse tanto de gente aí conseguir empatar uma votação dessas, é apenas para ficar mais dramático. Se o roteirista quisesse tanto que ficasse mais dramático, pelo menos que fizessem alguém do lado da desistência forçar a barra para desistirem e ser eliminado com um tiro. Aí todo mundo seria coagido a votar no sim. Mas aí cairia naquele discurso da liberdade, né? Mas de qualquer forma, ficou forçadíssimo. Aliás, é uma pena que o Jun-Ho não tenha feito um retrato falado do seu irmão só por garantia, ou dado uma foto pro cara. Pois se isso tivesse acontecido, o Gi-Han reconheceria o homem e poderia se aproximar como quem não quer nada. Aí dependeria dele perceber alguns erros na história do cara ou não. O importante mesmo é que ele se manteria perto do cara. É como diz aquele ditado: mantenha seus amigos perto e seus inimigos ainda mais. Mesmo que ele ainda não soubesse quem são os tais inimigos. Mas sendo o número 001, seria burrice dele não suspeitar do cara. E uma última coisa, galera. Eu acho que se eles ganham a votação para desistir, geral ali é de base, porque seria muitas pessoas que sairiam do jogo sabendo que ele existe. Isso aqui é praticamente a primeira regra do Clube da Luta. Só que nesse caso aqui, geral seria morto para não fofocar sobre a existência dos jogos. Aí, após o fim dos jogos, os soldados de macacão rosa levam a maioria dos corpos para serem cremados, enquanto que alguns são examinados por um doutor para ver se os órgãos ainda podem ser retirados e vendidos. Mas infelizmente para os criminosos, tudo parece estar ruim. Ao mesmo tempo, no dormitório, Gi-Han está conversando com seu amigo Jun-Bae e contando sobre como todos os antigos participantes morreram, pensando que poderiam sair dali com algum dinheiro, se aguentassem apenas mais algum tempo. Aí, ouvindo essa conversa, o líder infiltrado se aproxima junto com algumas outras pessoas e diz que se é tão perigoso assim, o Gi-Han pode ajudá-los a passar pela prova sem problemas. Afinal, ele já fez isso antes e deve ser quase um profissional. Tanto que ele revela só ter voltado em continuar na prova, pois sabia que Gi-Han estava ali. E essa frase parece animar as outras pessoas também. E sabendo que agora não tem mais volta, o Gi-Han explica que o próximo desafio será a colmeia, um jogo em que é preciso recortar uma figura em perfeito estado de dentro de um biscoito, sendo que a figura mais fácil na edição era o triângulo, e a mais difícil era um guarda-chuva. O legal é que pra zoar com a cara do Gi-Han, o líder pergunta todo inocentemente quem seria o idiota o bastante para escolher o guarda-chuva, fazendo o sobrevivente lembrar que ele mesmo tinha sido esse idiota. Mas o pior de tudo é que ao ouvir isso, o babaca do velho número 100 sugere que eles mantenham isso em segredo para que várias pessoas morram e o prêmio aumente, algo que o Gi-Han obviamente não concorda, dizendo que irá avisar a todos sobre isso. E sabendo dessa informação, o player 007 vai correndo avisar a sua mãe, porém ele não encontra a senhora em lugar nenhum, já que ela tinha ido entregar a comida para a jogadora 222, chamada Jun-Hee, dizendo que a garota devia se alimentar bem já que ela está grávida. Porém, como não quer que saibam disso, a jovem nega a todo custo, até que a mulher vai embora. Ao mesmo tempo, o líder volta para perto do Gi-Han e pergunta se ele voltou para o jogo porque já gastou todo o dinheiro que ganhou na edição passada. E em resposta, o Gi-Han explica que não fez isso porque aquele dinheiro foi gerado a custo de centenas de vidas e não pertencia a ele, algo que o 001 não consegue entender, até porque o Gi-Han mereceu o prêmio por ter saído. Isso sem contar que não é como se ele tivesse matado aquelas pessoas, e mesmo não usando o dinheiro, os mortos não voltariam a viver. Além do mais, o cara defende a sua escolha na votação, dizendo que se ele tivesse voltado para sair do jogo, em pouco tempo estaria amaldiçoado por fazê-los voltar a ter a mesma vida de antes. E sentindo o clima um pouco pesado, o Jun-Bae diz que nada disso importa mais, já que o foco agora deve ser ficarem unidos. Aí
Aí, ouvindo a conversa, o número 388, o Daiho, aparece ali dizendo que concorda com a visão do cara e que por isso gostaria de se unir ao grupo deles. O que gera um momento bem engraçado, com os dois falastrões se exibindo por serem da marinha. Porém, do nada, o Thanos e o amigo dele começam a bater no ex-youtuber MG Coin e chamam a atenção de todo mundo, fazendo com que o líder tenha que se levantar para ir lá pedir para eles pararem. No entanto, o Thanos não dá a mínima para isso e manda o cara ir cuidar dos seus filhos, algo que pega no ponto fraco do 001 e faz ele dar uma baita surra nos valentões, como se fosse algo bem fácil de fazer. E por sorte, o líder se controla no último segundo para não passar dos limites. Aí, suspeitando que o cara também pode ser da marinha, os outros dois idiotas escondem as tatuagens de fuzileiros navais, com medo de terem se exibido demais. Ok, antes de tudo, a gente tem que falar que mesmo sendo um vilão, esse líder realmente é um cara maneiro e com bastante aura. Esse cara me lembra bastante o Mads Mikkelsen naquele clipe fumando e tomando uma coquinha. Até fazendo isso, o cara parece um vilão. E o 001 não é diferente, a vilanice exala desse cara. E o único pamonha que não vê isso é o Gi-Han. Mas fora isso, esse show de habilidades marciais deveria fazer o Gi-Han ficar o tempo todo com o pé atrás, quando for falar com esse cara. Até porque não é como se amassar dois jovens na porrada com poucos movimentos, sem nem suar, fosse algo que qualquer soldado pudesse fazer. Então isso deixa claro que no mínimo, o 001 é muito habilidoso e experiente em batalha. E para um cara com essas habilidades estar nos jogos, alguma coisa errada ele fez. O que pode ser muito bom ou ruim, dependendo de como as coisas se desenrolarem. E com certeza a principal missão do Gi-Han aqui deveria ser trazer o líder para o seu lado. Até porque ele fez algo que precisou de vários Vingadores para realizar, né? E nem mesmo precisou das joias do infinito igual o Stark. E eu recomendo se aproximar do 001 por dois motivos. O primeiro e mais óbvio é que o Gi-Han não sabe a verdadeira identidade do cara. Então para ele, o líder pode ser um grande aliado. E segundo, porque mesmo se o cara não for um aliado, ainda assim é importante mantê-lo por perto. Porque vale lembrar, mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda. E ficando perto desse jogador, o Gi-Han deveria entender as motivações dele e determinar se ele é um aliado ou não. Mas uma coisa ele deve manter na cabeça, que é nunca confiar 100% em ninguém ali dentro. Eu desconfiaria até da minha sombra. Mesmo que ele tenha um amigo lá, o cara tá todo endividado. Nada impede dele estar ali de olho no Gi-Han também. Agora nós vamos entrar em um terreno um pouco complicado, pois está bem claro que esse velho número 100 vai ser um daqueles jogadores bem egoístas, que provavelmente fariam de tudo para ganhar dinheiro ou ficar vivo. O cara tem 10 bilhões em dívidas, né, pessoal? Então, esse aí até mesmo pode trair os outros e começar uma guerra de gangues, algo que já aconteceu antes. Por isso, por mais extremo que seja essa decisão, eu realmente acho que daqui pra frente é melhor o Gi-Han aproveitar que tem todas as pessoas fortes ao seu lado e botar ordem na casa, mesmo que ele precise recorrer a meios violentos pra isso. Afinal, vale lembrar que o objetivo do cara é acabar com toda a organização dos jogos. Pra fazer isso, infelizmente será necessário tomar algumas decisões complicadas e que podem não ser tão moralmente legais. Ou seja, acabar com a vida dos idiotas que atrapalharem o plano e se mostrarem péssimas pessoas. Mas eu acho que mesmo fazendo tudo isso, ele não tem mais chance de acabar com os jogos, já que ele foi capturado, né? Todas as chances que ele tinha foram por água abaixo quando ele foi levado. E falando sobre a Jong-hee, existem alguns perigos bem significativos pra ela durante o desafio. E eu não estou nem falando sobre a possibilidade de ir de base em um dos jogos. A verdade é que por conta do estresse que as pessoas são submetidas nos desafios, a garota poderia acabar tendo um parto prematuro ali mesmo, o que pode afetar o desenvolvimento do bebê, dependendo de quanto tempo mais cedo ele tenha nascido. Algum tempo depois, o líder volta para perto do Gi-Han e se desculpa, dizendo que não deveria ter sido tão agressivo mais cedo com a forma que falou. Mas além disso, ele também conta uma meia verdade, dizendo que precisa de todo aquele dinheiro porque sua esposa estava muito doente e precisando de um transplante imediato de fígado. Isso sem contar que ao fazer os exames, foi descoberto que ela estava grávida, algo que parece piorar ainda mais a situação. E bom, eu disse que isso é uma meia verdade porque realmente pode ter acontecido isso, só que provavelmente foi há muitos anos atrás, já que atualmente a esposa dele está morta. Ao mesmo tempo, os soldados de Rosa percebem que os corpos das pessoas escolhidas para ter seus órgãos retirados foram finalizados propositalmente, e tem como a maior suspeita de ter feito isso a funcionária número 11, a Noel. Então ela é chamada pelo soldado-chefe até a sala dele, e os dois têm uma conversinha bem pouco amigável, onde o cara basicamente diz que ela deveria ter falado desde o início caso não quisesse ajudar no trabalho, afinal foi ele quem deu à jovem uma segunda chance na vida, quando ela chegou toda ferrada da Coreia do Norte. E fora isso, ele também tenta relembrar a Noel a respeito da filha dela para ver se a mulher concorda em apoiar o esquema clandestino deles, porém ela se nega, dizendo que foi chamada para uma missão, onde supostamente iria acabar com a dor dos outros, e vai embora. Já no dia seguinte, o Jun-ho vai até o seu antigo departamento e implora por algum suporte dos seus superiores, dizendo que a Ilha dos Jogos é real e que as pessoas precisam ser resgatadas. Só que mais uma vez, ele é visto como um louco e ignorado por todos. Aí sem ter para onde correr, o ex-policial e o Choi decidem se dividir em duas equipes para procurar pela ilha, usando um segundo barco com um capitão indicado pelo homem que salvou a vida do Jun-ho. Só que o Choi acaba fazendo a maior burrice de todas, já que logo após a ligação, ele começa a contar tudo para o capitão do barco, que parece interessado demais em saber se a Ilha dos Jogos é real, e dizendo que conhece um pouco sobre o assunto por conta do Jun-ho, e ele mostra saber até mesmo a respeito do prêmio de 45 bilhões. Bom, estava claro desde o início que o Choi não era uma das pessoas mais inteligentes. Na verdade, tá difícil achar alguém inteligente nessa temporada, e esse era um dos perigos que eu já tinha falado mais cedo, pois quanto mais pessoas sabem dos planos, mais fácil fica para alguém dar com a língua nos dentes e
revelar tudo. O único problema é que um idiota como o Choi foi na verdade um dos primeiros a se juntar na operação. O cara já provou que é um incompetente há muito tempo, afinal, ele e o chefe foram capturados antes. Ele entrou na balada com o Gi-han e não foi útil pra nada também. Era melhor esse cara ficar em casa, porque ele não tem valor algum para a missão em si. E eu já vou dizer aqui que esse capitão aí não tá nem um pouco puro não, galera. Tem coisa errada com ele. Mas o Choi é um completo tapado, e nem vai cogitar a ideia do cara ser suspeito. Deve ser por isso que o Gi-han colocou ele na equipe, já que ele também não suspeita nada sobre o 001. E isso eu falo por raciocínio lógico, galera. O Gi-han ganhou o jogo, ficou rico e decidiu que iria acabar com tudo. Não faz sentido o cara não pensar que teria um infiltrado ali no jogo. Cara, na verdade, eu pensaria que teria até mais de um, ficando até mesmo paranoico. E contar historinha triste também não deveria valer de nada. Todo mundo que está ali vai ter uma história triste para contar. Afinal, eles estão devendo até as cuecas, e isso não deveria ser o suficiente para convencer ninguém. Fora isso, eu não consigo entender como alguém tão esperta como a Noel está tentando atrapalhar os ganhos de alguns criminosos. Até porque se esses caras têm coragem de matar pobres inocentes e vender seus órgãos, ela deveria saber que não está segura ao tentar atrapalhar os planos deles. Além disso, ela já está ali de qualquer forma, então não adianta muito querer ter algum tipo de código moral, já que ela sabia muito bem o que ia fazer ali. De volta ao dormitório, a Jun-hee vai até a cama do MG Coin dar uma zoada na cara roxa dele, algo que surpreende o cara, já que ele não fazia ideia de que ela estava participando dos jogos. Porém, tudo fica claro quando ele vê a barriga de grávida da jovem, até porque ele é o pai da criança e tinha pedido para ela tirar. Quer dizer, foi ele que deu a relaxada, né? Porque pai é quem cria. Então, de repente, o alarme toca e todas as pessoas são levadas para a área do desafio, onde descobrem que o jogo da vez será feito em equipes de 5 pessoas, totalmente ao contrário do que o Gi-han falou que seria, visto que o jogo da colmeia é individual. E essa descoberta faz com que várias pessoas se virem contra ele, dizendo que só ficaram ali porque o sobrevivente disse saber de tudo o que aconteceria. Por sorte, o líder toma a frente e espanta os babacas, dizendo que ainda acredita no Gi-han e que gostaria de formar uma equipe com ele. Mas como a equipe precisa ter 5 pessoas e os dois vão se juntar com o Dae-ho e o Jung-bae, o mais novo sai para achar uma última pessoa para fazer parte do grupo. Por outro lado, o MG Coin se desculpa com a Jun-hee e tenta fazer uma equipe com ela, mostrando estar preocupado com a segurança da garota. Porém, ela não confia nem um pouco nele e apenas ignora o seu pedido, indo direto até o grupo do Gi-han, onde pede ajuda revelando estar grávida, algo que dá certo e todos concordam em deixá-la fazer parte. Além do mais, outros players como a 120 e a dupla de mãe e filho também estão tendo bastante dificuldade em achar uma equipe, já que a maioria dos caras quer apenas outros homens para formar um time. E bom, uma senhora e uma mulher trans não são muito bem vistas por eles, algo que as deixa bem desanimadas. E aí, sem terem muitas opções, os ajeitados acabam ficando juntos e formando um grupo. Aí, assim que todas as equipes são formadas, é explicado que o jogo da vez, na verdade, são 5 mini-jogos da infância, e que cada um do grupo terá que escolher uma das brincadeiras para fazer, sendo que depois de uma rápida conversa, fica decidido que a Jun-hee jogará o Dutki, o Dae-ho vai jogar o Gong-gi, o Jung-bae vai jogar o Bizeu Titi, o Gi-han vai ficar com o Jae-gi e o líder vai ficar com o peão. Ah, e tudo isso vai acontecer em um percurso circular que o grupo terá que completar em um período de 5 minutos, com as pernas amarradas entre si. Dessa forma, as primeiras equipes entram na pista e começam os desafios. No início, tudo vai bem e todos parecem animados, porém, conforme o tempo vai passando, as mãos deles começam a tremer, o suor atrapalha o manuseio das peças e os jogadores até molham as calças de tanto medo, algo que não é sem motivo, já que esses grupos não conseguem completar o desafio e são finalizados na frente de todo mundo. Quer dizer, um dos participantes é mantido vivo para ser coletado, se é que vocês me entendem. O que é percebido pela Noel, que vai até o pobre coitado e acaba com seu sofrimento, mostrando para o soldado-chefe que ela não vai mudar de opinião. Ok, uma coisa que pode ser legal de se explicar é como se jogam essas brincadeiras infantis coreanas, né? Bom, o Dukti, vocês já conhecem, é um jogo simples que envolve o uso de origamis de papéis em formato de discos, e o objetivo das pessoas é virar o disco do outro player. É praticamente um jogo de tazo das antigas, ou de bater bafo, onde você virava as cartinhas. E pra geração Z, eu sinto muito, isso aí é um tazo que está aparecendo na tela. Já o Gong-di, eu tentei olhar uns vídeos e entender bem como essa porcaria de jogo funciona, mas eu vou ser bem sincero com vocês, se eu tivesse que jogar esse daí, o vídeo ia virar um porquê não sobreviveria. Só pra entender todas as regras do jogo é complicado, e eu vou tentar explicar aqui, mas tenho em mente uma coisa, se vai demorar para explicar, imagina para jogar esse troço aí no meio de um percurso de 5 jogos, com apenas 5 minutos. Isso aqui vai mandar um pessoal de base, galera. Bora lá que esse jogo tem 5 rodadas. A primeira rodada é o 1 a 1. Então a pessoa começa segurando todas as 5 pedras à mão, joga-as no chão levemente e pega uma das pedras enquanto as outras permanecem no chão. Com a pedra na mão, ela tem que jogar para o ar e antes dela cair, tem que pegar uma das pedras no chão e segurar ambas. E aí continua o processo até pegar todas as pedras, uma a uma, sem deixar a pedra que foi lançada ao ar cair. Aí na segunda rodada, vai de 2 em 2. É praticamente a mesma coisa, só que ao invés de pegar uma, você pega duas quando joga a peça pro alto. A terceira rodada é a mesma coisa, só que pegando 3 peças. Aí na quarta rodada, tem que pegar todas de uma vez só. Aí aqui na quinta rodada, parece que tem vários estilos. O que eles estão jogando é pegar as 5 pedras na mão, jogar as 5 pro alto e equilibrá-las na parte de trás da mão. Depois jogar pro alto novamente e pegar elas sem girar a sua mão. É bem simples, né? Que joguinho maldito. Só de olhar no YouTube eu já tô com raiva. Bom, o Bizeu Titi é mais difícil de falar do que jogar. Ele é bem simples. O jogador apenas precisa pegar uma pedra menor e derrubar a pedra maior que vai estar em alguns metros à distância. Pelo
menos é esse o desafio que eles vão enfrentar dessa vez. E é possível que possa ser jogado de outras formas também. O Jeggi, bom, eu espero que os coreanos que acompanham o canal não fiquem chateados. Mas para deixar a brincadeira mais fácil de ser entendida, eu vou dizer que o Jeggi é basicamente uma peteca, que precisa ser mantida no ar apenas com os pés. Ou seja, fazer embaixadinha com a peteca. E sim, eu sei que isso aí não é uma peteca, né, mas foi uma forma simples de explicar. O jogo do peão eu acho que nem precisa de explicações, né galera? De todos esses jogos, o mais difícil é o Gongdi. Sinceramente, precisa ter reflexos bem rápidos para brincar com isso aí. E o nervosismo com certeza pode atrapalhar a parada, já que ele é feito por rounds e se tiver um erro, você precisa recomeçar tudo. Só nos vídeos ensinando a jogar essa desgraça aqui, eu vi o povo levando mais de 1 minuto para fazer tudo. Então a pessoa que ficar responsável por esse jogo em particular, precisa ser extremamente boa para executá-lo com perfeição, mesmo nervosa. Além disso, cantar de forma sincronizada para andar em grupo ajuda bastante a coordenar a equipe para evitar cair, pois só tem 5 minutos para realizar as provas. E aí vocês já sabem, né galera? Se contar o tempo para dar a volta na pista, o tempo dos jogos é menos de 1 minuto para cada prova. E só aqui eu acho que muita gente vai se ferrar, pois esse desafio aqui parece ter sido feito para eliminar o maior número de jogadores, mesmo sendo apenas brincadeiras de criança. Na minha opinião, eu acho que o roteirista calculou errado, hein? Mas uma boa estratégia seria ajudar todo mundo do grupo a focar apenas no jogo ali na sua frente, e esquecer tudo que tem em volta. Até mesmo tentar treinar antes de ir para a pista, caso ache umas pedrinhas em volta, ou até mesmo imaginando como vai enrolar o peão ou fazer as embaixadinhas. Em seguida, as pistas são limpas, e as próximas equipes são chamadas para jogar, sendo que uma delas é a equipe formada pelos excluídos, que se apresentam uns para os outros de uma maneira mais pessoal, e formam um laço de forte unidade para tentarem se acalmar. E o mais legal é que justamente por isso, eles parecem ser bem sincronizados e amigáveis quando começam o trajeto, fazendo com que os participantes torçam por eles sem nem perceberem, e decidem copiar suas estratégias de economia de tempo, como por exemplo voltar para trás de ré. E aqui até o 001 esqueceu que era vilão. O maior susto mesmo acontece na penúltima prova, quando a Mística não consegue colocar a corda no peão e quase desiste de tudo, pensando que os deuses lhe abandonaram. Aí para colocar a mulher de volta no lugar, a player 120 dá uns tapas nela para ela cair na real, o que parece funcionar, e ela joga o peão com sucesso. Aí por fim, chega a vez da própria Hyunjo completar o seu desafio. Então ela pede para ninguém olhar ela fazendo a parada, e ela completa o desafio facilmente, e o grupo dos excluídos tem sucesso em terminar o trajeto, deixando todos os jogadores animados, sabendo que também podem ter sucesso. Ah, e o outro grupo que fez o percurso ao mesmo tempo também conseguiu passar. Em seguida, muitos outros grupos têm êxito em terminar a prova, como por exemplo a equipe do Thanos, do MG Coin, do velho número 100 e por aí vai. Então, após muitas mortes, finalmente sobram apenas 2 grupos na arena, sendo que um deles é o do Gi-Han. Aí, depois de trocarem algumas palavras de motivação entre eles, cada equipe parte para fazer sua própria prova, algo que começa incrivelmente bem para o grupo do Gi-Han, já que eles passam de primeira nas 3 primeiras provas. O problema, entre muitas aspas, acontece quando chega a vez do líder jogar o peão, pois ele erra várias vezes, parecendo que nunca brincou com aquilo, o que obviamente não é verdade, já que ele estava se divertindo por dentro enquanto errava de propósito. Aí, quando sobram apenas alguns segundos para o Gi-Han ter que completar o desafio dele, o 001 para de fingir e joga o peão perfeitamente, fazendo com que reste apenas uma última brincadeira, e esse plano dele quase dá errado. Afinal, o Gi-Han deixa a peteca escapar na última embaixadinha, e o líder precisa usar o próprio pé para fazer o pé do cara encostar na peteca, contando assim como 5 embaixadinhas. Mas falando honestamente, eu acho que só deixaram essa embaixadinha valer, porque o 001 estava ali. E aí, como sempre, né, a equipe do Gi-Han tem que chegar faltando 1 segundo para completar a parada para ser mais dramático. Aliás, infelizmente a outra equipe não tem tanta sorte, ou o roteirista não gostava deles, ou era competência mesmo, né? E eles acabam sendo eliminados, algo que acaba com o ânimo do grupo. E na hora que a prova termina, alguns dos soldados voltam para seus quartos. O problema é que assim que abre a porta, a Noeu é dominada por outros 2 caras. Ela até briga um pouco com eles, mas era um 2v1, e ela acaba sendo imobilizada e tendo seu rosto cortado. E os malucos dizem que se a jovem continuar interferindo no negócio deles, ela vai acabar tendo os dedos cortados e sendo torturada. Aí, com o recado dado, eles vão embora, e ela começa a chorar de medo por ter se sentido vulnerável. E eu vou dar um pequeno spoiler aqui, galera. E sim, por conta da ameaça, ela para de se intrometer na parada dos caras. Bom, é como eu falei, galera, eu não acho que o tempo dado é o suficiente para fazer todo o percurso, ainda mais levando em conta o nervosismo e a complexidade do Gonggi. Mas o roteiro salvou uma galera. E falando sério, estava bem na cara que a Noeu não iria conseguir continuar estragando esse esquema para sempre, até porque é uma das formas que os soldados ganham dinheiro ali dentro. Então ela devia ter imaginado que apenas conhecer alguém um pouco mais importante não seria o suficiente para mantê-la segura por muito tempo. E para falar a verdade, já foi uma surpresa que os homens não acabaram com a vida dela ali mesmo. E agora falando sobre o que aconteceu nos jogos, é bem provável que a maioria das pessoas não tenha percebido isso. Porém, o líder é canhoto e jogou o peão com a mão direita em todas as vezes que errou o lançamento, algo que deixa bem na cara o quanto ele não estava sério sobre aquilo. Infelizmente, o Gi-Han e os outros não prestaram atenção nisso, pois se tivessem percebido, é bem provável que dali em diante ficassem com a guarda alta perto dele, algo que diminuiria muito o perigo de uma traição. No dormitório, o grupo dos excluídos estava conversando e se conhecendo melhor, pois aquela vitória fez com que eles se aproximassem bastante. E ali a Hyunjo conta que vai usar o dinheiro do prêmio para terminar suas cirurgias de transição, fora que eles também chegam a um acordo, onde decidem que vão voltar em desistir das provas. Nesse mesmo tempo, o grupo do Gi-Han chega ali e atrai alguns olhares nada amigáveis, visto que muitos players querem
querem que as pessoas sejam eliminadas para que o prêmio aumente. Porém, eles não dão bola pra isso, e vão ter aquela conversa amigável para se conhecer um pouco mais. Com todos eles falando seus nomes e sobrenomes, ou quase todos. Já que na verdade, o líder se apresenta como Young-il. E tem uma coisa que eu quase esqueci. Antes do jogo, o líder chamou o Gi-han pelo nome e não pelo número. O Pamonha até suspeitou um pouco, mas o líder disse que o amigo dele tinha chamado ele pelo nome. E isso foi o suficiente para eliminar qualquer suspeita que o cara pudesse ter pelo resto da temporada. Sim, eu já vou falar aqui mesmo, que esse animal aí não vai suspeitar nada do líder. A minha vontade durante a temporada inteira era dando uns tapas no Gi-han também, pro cara acordar. Nesse momento, os soldados de rosa entram ali, e o quadrado dá os parabéns para os sobreviventes, pouco antes de começar os anúncios do dia. Então ele revela que 110 jogadores bateram as botas, e que o prêmio atual está em 20 e poucos bilhões de wons, dando mais ou menos 78 milhões para cada um, caso eles decidam desistir. E assim que ele diz isso, as máquinas são trazidas para dentro do dormitório, e a votação para decidir o futuro deles finalmente começa, sendo que o primeiro a votar é o 001, que acaba optando por desistir do jogo. O problema é que mesmo depois de passarem por tanta coisa, muitos deles decidem continuar jogando, incluindo o 007 e a Hyun-jo, que mudam de ideia no último segundo. E aí, vendo isso, o Gi-han decide que precisa meter outro discurso no jutsu, mas o líder acaba sendo mais rápido e começa a gritar para os players, dizendo que isso precisa acabar agora, senão todos acabarão morrendo. E ouvindo isso, a Young-mi, que é a quinta integrante do grupo dos rejeitados e a melhor amiga da Hyun-jo, começa a chorar pedindo para ir embora, algo que faz a Hyun-jo se arrepender do seu voto. O problema é que várias pessoas discordam do líder, dizendo que precisam de muita grana para quitar as dívidas. E aí, aproveitando a oportunidade, o maldito do velho número 100 mexe com a cabeça das pessoas, fazendo-as concordarem em jogar mais uma vez, dizendo que como o prêmio triplicou no segundo jogo, ele pode multiplicar novamente no terceiro jogo. Aí já sabe, né? Pensando nisso, mais uma vez, a maioria escolhe por continuar no desafio. E galera, tem umas horas que eu preciso apontar umas burrices que me tiram do sério. Parece que tem um monte de mula junto aqui. Eu sei que provavelmente o intuito dos criadores da série é mostrar que a ganância faz as pessoas só pensarem na grana, e ele faz isso até que bem. E bom, a própria segunda temporada de Round 6 é uma boa prova da ganância, né? Mas essa é a minha opinião. Só que tipo, ninguém percebe que esse velho maldito só quer continuar jogando porque ele deve até as cuecas. Ele deve 10 bilhões. Então ele vai ficar fazendo esse discurso de mais um jogo até ele bater as botas ou ganhar. E esse velho aí pode ganhar o prêmio completo, que ele vai dar um jeito de se endividar novamente. É tipo o seu tio aí que tá vendo o Bitcoin subindo agora e se enfiou em um esquema de pirâmide aleatório e quer levar geral junto com ele. E o resumo é que esse pessoal aí dos jogos são tão gananciosos que chegam a ser burros ao ponto de não perceberem que os jogos só vão parar quando geral ir de vala. Mas voltando, a escolha de continuar acabou sendo decepcionante para a maioria deles, que viram seus próprios amigos escolhendo a opção de jogar mais uma vez, sendo que até mesmo o Jun-bae voltou por continuar, e por conta disso, o clima no dormitório acabou ficando bem pesado, com a senhora lembrando o próprio filho, o fato de que um dos dois pode não sair vivo dali, e que caso seja ele que vá de base, ela também não terá motivos para continuar vivendo. Mas infelizmente o jovem revela que não tem muita escolha, já que ele está sendo perseguido por conta de algumas dívidas. Então eles voltam para perto da Hyun-jo e da Young-mi, e começam a conversar para entender por que a 120 escolheu continuar jogando. E assim, ela explica que foi rejeitada por todos que conhecia, após revelar que queria fazer a transição. Isso sem contar que ela também foi expulsa do exército, que era sua fonte de renda. Então, em outras palavras, a 120 não tem mais nada caso saia dali sem dinheiro, o que parece tocar no coração dos outros três, que entendem a situação e a apoiam. Já o Jun-bae ficou envergonhado da própria escolha e se separa do grupo na hora de comer, tendo que ser puxado de volta pelo Daeho, para que então ele consiga se desculpar e explicar que fez isso porque alguns agiotas estão ameaçando a sua ex-esposa e a sua filha. Ok, até dá pra ter uma ideia do quão preocupante é a situação da maioria dessas pessoas, pois assim como existem aqueles que apenas querem mais dinheiro por ganância, também deve ter aqueles que, assim como o pai da garotinha doente, precisam do dinheiro para uma situação de vida ou morte, ou para alimentar os filhos. Apesar disso, vale lembrar que não é garantido quem vai viver ou morrer nas provas, então por mais nobre que seja a intenção dessas pessoas, elas também precisam pensar que caso não tenham sorte, suas famílias não apenas continuarão com os problemas como também terão alguns novos, já que seus parentes amados não estarão mais ali para dar suporte, seja físico ou emocional. O esquema aqui seria se contentar com o que já ganhou, apesar de eu achar que essa votação não encerraria os jogos de verdade. Pode ser que tenha uma pequena chance dela realmente fazer os jogos acabarem, e todo mundo ir para casa com a grana. Desse jeito eles podem fazer várias coisas com esse dinheiro, abrir um negócio, começar uma vida nova em outro lugar, saindo da Coreia onde eles devem até as cuecas. O que eu sei que não é fácil, mas é uma chance de recomeço. E assim galera, eu estou falando de uma série, hein? Se você tá devendo pra agiota, não vai seguir o que eu tô falando aqui, né? Se tu fez essa cagada, dá os teus pulos pra resolver. Mas dependendo do tipo de dívida, sem ser nada criminoso, mudar de estado ou país já deve ser o suficiente para resolver. E a grana acumulada daria uns 50 mil dólares, não é muita coisa, mas já daria para recomeçar em outro lugar. Ao mesmo tempo, o MG Coin está no banheiro quando é abordado pelo Thanos e seus colegas, que decidem tacar o terror no cara, por conta da escolha dele em voltar para sair do jogo sem ter pago a dívida que tem com eles. Mas como o ex-youtuber não dá a mínima pra isso, e até zomba da cara dele, o Thanos parte pra cima do jovem. Por sorte, o líder aparece ali bem na hora, e espanta os idiotas só com a presença dele. Afinal, o cara tem a aura, né? Após isso, o Gi-han reúne o seu grupo e forma uma barricada com os colchões ao redor das camas para que possam dormir bem à noite, revezando de guarda em turnos. E apesar
apesar dos outros acharem isso um pouco demais, o sobrevivente fala que na edição passada, muitos jogadores se finalizaram apenas para que o prêmio aumentasse, e sabendo disso, ninguém fala mais nada. Algumas horas depois, a senhorinha acorda para ir ao banheiro, algo que deixa o filho dela bem preocupado, já que a situação estava tensa. Então ela mostra que seu prendedor de cabelo tinha uma lâmina e que não havia nada para se preocupar. Aí a velhinha também se junta com a Jun-hee e com a Hyun-joo, e as três vão juntas. O problema é que ao chegar lá, a Jun-hee acaba tendo complicações por causa do bebê e precisa ser socorrida pela senhorinha. Ao mesmo tempo, a Jun-bae acorda e vai se desculpar mais uma vez com o Gi-han, mencionando sobre como os dois eram nos velhos tempos, e dessa forma, ele consegue fazer o sobrevivente deixar de lado um pouco a preocupação dos jogos. A noite passa e nenhum ataque acontece, e no dia seguinte, ao mesmo tempo que os burros fora do jogo se dividem em dois barcos para procurar a ilha, é anunciado no dormitório que o próximo jogo vai começar. Por isso, todos os jogadores se apressam e vão para a arena da vez, que é um cenário com um palco giratório no meio e várias salas em volta. Isso porque ali irá acontecer a brincadeira Socialização, onde o palco vai girar por um tempo igual um carrossel com uma música tocando, e quando a música parar, vai ser anunciado um número, por exemplo, 4, e aí os jogadores vão ter que fazer um grupo de 4 pessoas e entrar em uma das salas, mas o número vai ficar mudando de rodada para rodada, e os jogadores que ficarem para fora serão finalizados. E apesar de alguns pequenos problemas, como por exemplo, a mãe e o filho se separando em uma das rodadas, tudo parece ir bem para o grupo principal de jogadores, tanto que a Young-mi e a Hyun-joo até acabam sendo salvas pelo jogador 246, que é o pai da garota que a Noel devolveu o gorro. O problema mesmo é que em uma das rodadas que precisavam de 6 pessoas em cada sala, a Hyun-joo forma um grupo com a Jun-hee, a dupla de mãe e filho, o Dae-ho e a Young-mi. Só que na hora de entrar na sala, alguém esbarra na Young-mi, fazendo com que ela caia no chão do lado de fora. E aí a 120 pensa em sair para buscá-la, mas como não tinha tempo, o MG Coin surge correndo e fecha a porta com a garota para fora, fazendo com que a coitada, infelizmente, seja finalizada, deixando a 120 completamente devastada e com raiva. Mas apesar dessa tragédia, todos reconhecem que realmente não ia dar tempo da Hyun-ji buscar sua amiga, o que pelo menos tira um pouco do peso das costas do ex-youtuber. Após isso, todos voltam para o palco para participar da última rodada, e vendo no telão que só restam 126 pessoas, o líder fala que o último número escolhido será 2, porque tem 50 salas, e ficando 2 pessoas em cada sala, restarão apenas 100 no final, ou seja, só quem entrar primeiro vai sobreviver. Aí é dito e feito, a música para e o número 2 é escolhido, fazendo com que as pessoas formem duplas rapidamente e corram para a sala mais próxima, o que gera várias brigas pela sobrevivência. E em uma dessas brigas, o líder que tinha formado uma dupla com Jun-bae acaba tendo que finalizar um jogador que se recusava a sair da sala. Bom galera, eu vou voltar um pouco antes do jogo, porque mesmo que não tenha acontecido o ataque noturno, a estratégia que o Gi-han criou, para variar, tem algumas falhas no meu ponto de vista. Em vez de ficar no chão, eu acredito que ficar no alto dos beliches é uma boa forma de ter um panorama melhor da sala e avistar se alguém está vindo atacar, pois dormindo embaixo, fica mais fácil de alguém vir de um canto escuro para atacar outra pessoa dormindo, pois com apenas um vigia vai ter pontos cegos, a menos que esses beliches tenham uma estrutura porcaria e quebrem só de balançar, aí é melhor ficar no chão mesmo. Mas como dizia o Obi-Wan, ter o high ground é sempre uma vantagem. E outra coisa galera, essas pessoas realmente não se importam em matar ou deixar alguém morrer desde que seja para ficar vivo, e honestamente nem dá pra dizer que eles estão errados, até porque ali é cada um por si. Porém aqui, o Jun-bae está preso em uma decisão importante de falar sobre o que aconteceu na sala ou não, porque se ele revelar isso, pode fazer com que o líder seja afastado da equipe, ou escanteado, algo que enfraqueceria e muito a equipe, já que claramente o cara é o melhor lutador, e também a pessoa mais inteligente dali, e não precisa de muito, né? O grande problema é que o cara tá jogando Among Us ao mesmo tempo que participa dos jogos. No entanto, isso também pode realmente ser um sinal de que o 001 não é uma pessoa muito confiável, e que faria de tudo para se manter vivo ou vencer o jogo, incluindo cometer traições. E galera, esse jogo do carrossel não tem muito segredo, era praticamente o pessoal montar um grupo de 8 ou até mesmo 10 pessoas, e combinar todas as separações possíveis para saber para onde cada um iria, pois o principal aqui seria conseguir uma sala e depois as pessoas. O ideal seria o 001 ficar na frente de uma das salas e outro militar em outra, juntando o pessoal conhecido e batendo quem fosse de fora do grupo. O restante ficaria de mãos dadas enquanto o carrossel gira para não se perderem e irem para a sala correta quando parar. Eles poderiam manter algumas cores de portas em mente para sempre repetir a mesma sala ou salas próximas. Agora, se você é meio antissocial que nem eu, a mesma estratégia também serviria, que seria pegar uma sala e ficar chamando pessoas para entrar lá e completar os números. E como muita gente foi de base nessa prova, o Gi-han pode começar a procurar por pessoas que perderam amigos nesse jogo e tentar convencê-los a mudar de voto na próxima votação. Depois dessa prova, os jogadores restantes voltam para o dormitório e o MG Coin chama Jun-hee para o canto, onde fala que gostaria de outra chance com ela para criar o bebê, algo que até parece mexer um pouco com a garota. O problema é que logo em seguida, ele diz que juntando o dinheiro dos dois daria para investir em novas oportunidades no mundo cripto, fazendo com que ela perca totalmente o pouco de interesse que tinha. Por outro lado, o grupo do Gi-han se reúne para fazer uma análise de como será a votação agora que só tem 100 pessoas. E infelizmente apenas 44 pessoas que sobreviveram tinham votado em desistir. E apesar de não ser o ideal, já é algo muito bom, visto que é bem mais provável que as pessoas mudem de ideia e pensem em desistir dessa vez. Mas o líder consegue mudar a ideia do Gi-han, já que ele estava querendo ir conversar com as pessoas que votaram em continuar.
e até pensou em forçá-las a mudar de ideia. Porém, o 001 lhe convence de que isso só faria com que eles desejassem ainda mais continuar participando, já que estariam sendo forçados a algo. Então nessa hora, os soldados de rosa entram ali, e o quadrado dá início às votações rapidamente. E como sempre, a votação acaba sendo bem acirrada, sendo que alguns dos jogadores mudaram de ideia e votaram em sair da competição. Mas infelizmente, as mudanças de lado foram o bastante apenas para empatar o resultado, e não para garantir a saída de todos. Aí por conta do empate, o quadrado avisa que outra votação seria feita no dia seguinte, para dar tempo dos participantes pensarem bem em suas escolhas. Ah, e durante toda a votação, o Jumbae ficou tentando falar sobre o fato do 001 ter finalizado um cara na última prova. Só que depois de ver o cara votando para a saída de todos, ele mudou de ideia e ficou quieto, provavelmente para não gerar conflitos no grupo, o que simplesmente não faz sentido. Querer sair não muda o fato de que o cara matou alguém, mesmo que fosse para garantir a sobrevivência, e logo eu explico o porquê disso. Ao mesmo tempo, na costa da Coreia, o Jun-ho, que estava usando um drone para checar as ilhas pelo céu com uma visão mais ampla, percebe o que parece ser a entrada para algo subterrâneo em uma das ilhas. Por isso, ele e uma equipe vão checar o que era. No entanto, assim que os soldados começam a mexer na porta, uma grande explosão acontece, mostrando que aquilo era uma armadilha montada justamente para a equipe de busca, deixando claro que a organização sabe dessa operação. Por conta disso, assim que os mercenários feridos voltam para o barco, o Jun-ho decide que a partir de agora, eles terão ainda mais medidas de segurança para evitar que as informações vazem. E para isso, a frequência dos rádios vai ser mudada uma vez por dia, e nenhum celular deverá ser ligado, o que não vai fazer diferença alguma, né? Ok, galera, esses provavelmente são os ex-oficiais de elite mais burros e mal treinados que eu já vi em qualquer mídia. Quer dizer, atrás dos Stormtroopers, porque ninguém supera os Stormtroopers, né? Porém, esses imbecis aqui estão se esforçando, hein? Sem contar que eles contrataram o pior piloto de drone de toda a Coreia. O cara simplesmente viu a porcaria da porta e disse que não podia se aproximar. O cara nem tentou, galera. Que parada imbecil, né? O cara poderia chegar mais perto sim, e checar se era ou não uma porta. Mais burro que esse piloto aí são esses animais que se dizem mercenários. Sério, como é que os caras encontram uma porta que claramente leva para um lugar subterrâneo, onde possivelmente iria levar para os jogos, e chegam para abrir sem suspeitar que teria uma armadilha na porta, ou até mesmo ao redor do lugar? Não é possível que nessa manada de jumentos, nenhum ali saberia amarrar uma corda na porta para puxar de longe, e garantir que ninguém ia sair voando. A parada é tão estúpida, que eu acho que é brincadeira quando eu vejo acontecendo. Afinal, já ficou claro que a organização tem conhecimento de que eles estão buscando pela ilha, e ainda assim, os idiotas não imaginam que uma mega operação dessa, financiada por vários bilionários, teria um sistema incrível de contramedidas para impedir que as pessoas chegassem perto da ilha. E honestamente, tava na cara que os ricaços montariam armadilhas para eliminar qualquer um que tentasse acabar com a sua diversão, ou com a fonte de renda deles. Então, assim que chegaram na ilha, os soldados deveriam ter drones para verificar se não haviam armadilhas no caminho até a porta, como por exemplo, minas terrestres ou bombas acionadas por fio, igual do Resident Evil 4. E agora, comentando sobre o que o Gi-hun queria fazer, exercendo pressão para convencer os outros a voltarem em desistir. Bom, quando falamos sobre pressão exercida em alguém, ela pode ter dois resultados em diferentes tipos de pessoas, sendo aquelas que gostam de você e aquelas que não gostam. A questão é que as pessoas que não gostam de você veriam a sua pressão como uma afronta e fariam de tudo para ir contra o seu pedido, mesmo que há pouco tempo elas estivessem quase mudando de ideia. Já as pessoas que gostam de você e que têm um grande respeito por você, normalmente lidariam melhor com a pressão, não enxergando o seu pedido como uma afronta, mas sim como algo que possa fazer sentido. E pessoal, sobre o líder, é aquilo que eu já falei, ninguém ali realmente sabe do passado do cara, e pela forma que ele finalizou aquele jogador, parece que o maluco já fez isso muito mais vezes do que o normal, e o Jumbae, que foi um militar, deveria perceber isso, e ele não deveria ficar escondendo o que viu, e sim contar para o grupo, e ver como o cara ia reagir a isso. Se ele contasse o que viu, pode ser que ele plantasse aquela pequena dúvida na cabeça de minhoca do Gi-hun, diminuindo a confiança que o cara está tendo no líder, e evitando que no futuro, ele fique em perigo por confiar demais no 001. Já de volta ao dormitório, os jogadores que votaram na desistência começam a tentar convencer os outros a mudarem de voto, dizendo que pagam um jantar para eles quando saírem dali. Só que esse plano não dá nem um pouco certo, e quase acaba resultando em uma briga feia, o que de alguma forma também faz o Gi-hun se dar conta de que o lanche da vez foi entregue com garfos, que podem ser usados como armas. Aliás, essa é uma boa hora para falar de dois outros jogadores que eu não mencionei até agora, sendo que um deles é o Min-soo e a Semi. E bom, a história deles não tem nenhum segredo. A Semi é uma garota bem extrovertida e forte, que viu o Min-soo sozinho em um canto e decidiu fazer uma equipe com ele, lá nas primeiras provas, porque na visão dela, ele parecia alguém bem legal. E tem gente teorizando que o Min-soo é um dos bilionários que assistiam os jogos da primeira temporada. Mas eu vou falar pra vocês, tanto faz se for ou não, o cara não presta pra nada. Porém, o Thanos tinha gostado da Semi e decidiu chamá-la para o grupo, o que indiretamente fez com que o Min-soo também entrasse para a equipe. O problema é que o julgamento da Semi sobre as pessoas era bem ruinzinho, e não demorou muito para o Min-soo virar as costas para ela e começar a obedecer somente o Thanos, deixando a garota de lado em quase todas as provas. Mas nessa última votação, ele parece ter se arrependido do que fez e voltou na desistência, que era o que a menina também tinha escolhido. A questão é que isso irrita bastante o Thanos, que vai até o banheiro atrás do garoto para atormentar a vida dele e forçá-lo a votar em continuar o jogo. Por sorte, o MG-Coin estava passando por ali na hora e tenta separar a briga, o que obviamente não dá certo, visto que o Thanos não bate bem da cabeça. Aí, sem opção, o MG-Coin grita dizendo que o vilão da Marvel estava tentando forçar alguém a mudar de opinião, algo que atrai vários homens que votaram pela desistência
existência dos jogos. Aí vendo que estava em desvantagem, o Thanos faz o mesmo e chama aqueles que querem continuar jogando. E aí eu nem preciso explicar o que vem agora, né galera? Os dois grupos dão uma de torcida organizada e iniciam uma briga bem violenta, assim que o Thanos fala algumas besteiras sobre a Jun-Hee. O problema é que o rapper é muito mais forte e quase finaliza o MG Coin, que eleva o nível da briga enfiando o garfo na garganta do idiota, o eliminando ali mesmo. Aí, percebendo o que fez, o ex-youtuber se esconde em uma das cabines e fica lá dentro enquanto o resto dos participantes se mata na porrada. Então, alguns minutos depois, o cofrinho enche mais um pouco, e uma voz avisa as pessoas no dormitório que alguns jogadores foram eliminados, deixando quase todos confusos, com exceção do Gi-Han e do líder que entendem rapidamente. E sabendo o que isso significa, o sobrevivente fica bem preocupado com o futuro das pessoas. Bom, eu realmente tenho pena da Semi, apesar de ter tido pouco tempo para ser desenvolvida. Ela se mostrou ser uma pessoa boa e leal com aqueles que gosta. O maior problema mesmo foi o fato de confiar rápido demais em alguém que acabou de conhecer, ainda mais uma pessoa tão molenga quanto o Min-Soo. E galera, essas pessoas que não têm um posicionamento forte, que são tão facilmente influenciáveis, nunca são boas companhias, e principalmente não podem ser confiáveis. Isso porque elas sempre vão virar para o lado que o vento bate mais forte, algo que é praticamente uma sentença de morte em situações perigosas. E se tratando da briga, eu diria que o Thanos ficou o tempo demais vivo e colocando besteira na cabeça das outras pessoas. Desde o começo dava pra ver que ele era alguém perigoso, e que estava a um passo de finalizar alguém mais fraco que ele. O único erro de toda essa parte da briga foi o MG Coin ter deixado o garfo no pescoço do rapper, ao invés de retirar para ter uma arma de autodefesa. Fora que isso também impediria que alguém perigoso pegasse a ferramenta e fizesse besteira mais tarde, algo que obviamente vai acontecer. Aí, nesse momento, os brigões voltam para o dormitório e começam a contar para os outros o motivo da briga e das baixas, sendo que cada grupo joga a culpa para o outro lado. Porém, ninguém dá bola para o motivo da briga. Tudo o que eles querem fazer é a contagem do próprio pessoal para ver quem tem a vantagem na votação, sendo descoberto que 3 pessoas do lado dos que querem continuar jogando foram de base, e só 2 foram no lado que querem parar o desafio, indicando que se nada der errado, todos vão embora no dia seguinte. Porém, o Gi-Han sabe que as coisas não serão tão fáceis, e avisa seus companheiros mais próximos de que assim que as luzes se apagarem, o outro grupo irá atacá-los para aumentar o prêmio, e acabar com aqueles que querem ir embora. E sabendo que não tem chance nenhuma de ganhar em um confronto direto, o 001 sugere que eles ataquem antes, e peguem os inimigos de surpresa. No entanto, o Gi-Han é totalmente contra essa ideia, dizendo que esse é justamente o objetivo das pessoas que controlam o jogo, e que na verdade a luta dos jogadores é contra esses organizadores que ficam em uma sala lá em cima. E sabendo que não tem como vencer com as mãos vazias, o sobrevivente propõe que eles tomem as armas dos soldados de rosa em um ataque surpresa. Para isso, ele conta para essas poucas pessoas que na hora em que as luzes se apagarem, elas precisam ir para debaixo da cama sem fazer barulho, e ficar lá até o momento que os soldados de rosa entrarem para separar os jogadores, já que os organizadores não vão deixar que todos morram. E após essa reuniãozinha, mesmo dizendo que não estava mais nem aí para o MG Coin, a Jun-Hee ainda vai até ele e diz que o cara deveria se esconder à noite e evitar dar as caras durante a briga, afinal foi ele quem finalizou o Thanos. O que eles não imaginavam é que os soldados já estavam se movimentando para o que parecia ser um jogo especial que iria acontecer quando as luzes se apagassem, e esse jogo especial é justamente a briga que vai acontecer. Enquanto isso, fora da ilha, o piloto do drone escuta um barulho vindo da parte de cima do barco e vai lá conferir, descobrindo assim que o capitão estava mexendo no drone de reconhecimento das ilhas. Aí, assustado, o capitão tenta dar uma desculpinha qualquer, dizendo que só estava querendo ver como funcionava o equipamento, mas como o cara estava muito desconfiado, ele ataca o coitado com uma chave de fenda e o joga no mar. Isso tudo bem na hora que o idiota do Choi aparece ali, dizendo ter ouvido um barulho, só que por ser burro demais, ele não suspeita de nada, e apenas volta para dentro depois de falar um pouco com o capitão. E bom, no momento do restaurante eu já suspeitei desse maluco, afinal ele ficou meses andando com o burro do policial em círculos, sem o cara nem suspeitar que estava sendo enganado, mas parece que burrice nesse mundo é algo bem comum. E então, alguns minutos depois, as luzes finalmente se apagam, e no meio daquela escuridão, o braço direito do Thanos, que estava mais para um capanga qualquer, ingere uma das pílulas que ele roubou do colar do rapper, e reúne o resto do grupo para ir para cima da equipe que voltou em sair do jogo. E não me perguntem como é que esse colar cheio de pílulas foi permitido entrar no jogo, eu também não tenho a mínima ideia. E como o Gi-Han só alertou algumas pessoas, vários jogadores acabam sendo finalizados brutalmente nessa briga covarde, ao serem pegos de surpresa. Tudo isso enquanto o sobrevivente e seus aliados esperam embaixo das camas pelo momento certo. O mais triste disso tudo é que o braço direito do Thanos parte direto para cima da Semi, descontando toda a frustração que sentia em saber que a garota não tinha medo dele. E o pior disso tudo é que o Min-Soo vê essa cena de cima de um beliche e não faz nada para ajudar, além de jogar uma garrafa no chão. E aí, sem receber apoio, a garota acaba sendo brutalmente finalizada. Ok, é aquilo, né? Tava na cara que esse cagão do Min-Soo iria se encolher na hora que a Semi precisasse de ajuda. E isso acontece simplesmente porque ele é um covarde. Mas fora isso, estava bem claro que algum doidão iria pegar aquele garfo e usá-lo para finalizar alguém. O pior de tudo é que o Min-Soo poderia ter salvado a garota facilmente se ele simplesmente se jogasse em cima do doidão. Isso porque se o cara não morresse com um adulto caindo em cima dele, no mínimo ele ficaria bem ferido e indefeso para lutar contra 2 pessoas ao mesmo tempo, o que impediria a Semi de ter esse final. E galera, o plano do Gi-Han até faz sentido, mas ele só pode ser executado se alguém praticamente se sacrificar para tirar a arma de algum soldado, pois é bem difícil você desarmar alguém que está com uma metralhadora e uma bandoleira. Os caras vão ter que dar um mole surreal para isso acontecer, ou alguém vai ter que tomar um chumbo para outra pessoa
pegar a arma. E mesmo que esse plano dê certo, eu acredito que tenha muitos soldados ali. E se eles pegarem as armas, os soldados provavelmente vão estar em maioria com mais munição que os jogadores. Sem contar, galera, que pode ter algum método de contenção nessa sala para evitar motins, como sair gás do sono na sala inteira. Eu sei que iria demorar para o povo dormir, mas é um bom jeito de conter a galera que quer fazer uma algazarra. Nesse momento, o soldado-chefe percebe que já morreram pessoas demais e manda os soldados entrarem para parar a briga e identificarem os mortos. E tudo parece ir muito bem no início, até que as pessoas do grupo do Gi-Han param de se fingir de mortas e atacam os soldados de surpresa, conseguindo facilmente roubar as armas deles e finalizar vários inimigos de uma maneira impressionante, para não falar ridícula. E percebendo que as coisas estavam dando errado, todos os soldados que sobraram fogem do dormitório sob as ordens do soldado-chefe, ou quase todos, né, já que um acaba ficando para trás. Aí, com a situação controlada, o grupo do Gi-Han recolhe as armas e os carregadores que estavam nos cadáveres. Então, Gi-Han reúne as pessoas restantes e explica que precisa de voluntários para enfrentar o exército de soldados rosa e morrer enquanto tenta subir os andares para chegar em quem organiza o evento. Quer dizer, não é isso que ele diz, né? Porém, é o que as pessoas entendem e o que vai acontecer. Afinal, o cara está recrutando um monte de caloteiros para lutar contra várias pessoas que provavelmente eram ex-militares. Por sorte, o Jumbae percebe que ninguém ia se voluntariar desse jeito e faz um discurso até que bem inspirador, dizendo sobre como eles precisam passar por isso para voltarem juntos para casa. E dessa forma, mais alguns caras decidem que vão lutar. E o coitado do 007 até tenta ir junto, porém a sua mãe não deixa nem ele se mexer para longe dela. E a John-Hee também proíbe o MG-Coin de dar um passo à frente. Aí, com esses novos recrutas prontos para a ação, a Hyun-Joo percebe que os caras não entendem porcaria nenhuma sobre armas e dá um passo à frente, ensinando-os como recarregar e preparar a arma para a batalha, algo que ela sabe fazer por já ter sido das forças especiais. Então, vendo que todos estavam mais preparados que poderiam nessa situação, o Gi-Han faz o soldado de rosa tirar a máscara e vê que aquele doente que matava as pessoas a sangue frio era só um jovem. Mas apesar disso, o sobrevivente abre a porta do dormitório e faz com que os soldados levem até a sala de controle. E eu preciso avisar pra vocês que a partir daqui é só desgraça e muita raiva. Isso porque, logo que começam a subir as escadas, eles já são fortemente atacados por vários soldados. Mas por sorte, o grupo consegue pegar cobertura e finalizar os inimigos em uma troca de tiros, sem perder nenhum jogador. No caso, quem fez tudo foi a Hyun-Joo. Porém, não demora muito até que sejam atacados outra vez, pois ao chegarem em um corredor um pouco fechado, o próprio soldado refém é finalizado pelos mascarados. E aí, como precisam chegar na sala de controle o mais rápido possível, o Gi-Han e o Jong-Bae seguem em frente para ver se conseguem achar esse local, deixando o líder e o resto do grupo para trás para segurarem os soldados. E a parte boa é que em pouco tempo, a dupla consegue usar a máscara do refém morto para encontrar uma entrada escondida que levava para a escadaria da central de controle. E chegando lá, eles encontram a escada de acesso e ficam numa trocação infinita com os mascarados. Bom, galera, é tanta armadura do roteiro que eu nem sei por onde começar, porque não é possível que o Gi-Han realmente tenha achado que esse plano de revolta fosse dar certo, mesmo sabendo que tem mais ou menos uns 10 homens do lado dele, além, é claro, de ter poucas armas e poucas munições. Porque eu imagino que até a pessoa mais idiota daquele dormitório tenha percebido que isso com certeza não daria certo, e que seria uma resistência inútil, que apenas faria eles morrerem mais cedo que se fosse em um dos jogos. E isso nem era algo difícil de se prever, até porque a maioria ali nunca pegou numa arma, e tem muitos soldados armados do outro lado. Isso sem contar que aqui o terreno não estava a favor deles, e as habilidades de batalha também não. Tudo bem que a jogadora 120 sozinha consegue matar um squad todo, mas infelizmente é difícil carregar o time em todos os rounds, ainda mais quando tem gente que nem troca tiros, e só fica em choque agachado. Só deles terem conseguido pegar as armas daquele jeito ridículo me deixa puto. Se você tenta fazer isso, é só uma coronhada na boca e um tiro na cara. Simplesmente não tem como, galera. Nem o 001, que é primo do John Wick, faria algo assim. É só usar a cabeça. Você tá deitado no chão e tem que levantar e tirar a arma de alguém em pé. O cara poderia estar com uma mão nas costas, que ele ainda conseguiria pular para trás no susto. Sem contar, pessoal, que os soldados devem ter feito algum treinamento de contenção de motim como esse. Ou deveriam, pelo menos, né? Se bem que só tem gente burra aqui. Mas eles conhecem muito bem o lugar e saberiam usar o terreno como vantagem estratégica. Já do lado dos jogadores, a única que sabe fazer um flanco é a 120, que deu a volta em alguns soldados. O resto tá ali só existindo e servindo de corpo para tomar tiro. E eu nem vou falar que a munição deles vai acabar, mesmo que eles tenham pego um carregador reserva nos corpos. Isso aqui não é o suficiente pro tanto de soldados que eles precisam enfrentar para chegar na sala de controle. O problema mesmo sobrou para os jogadores que ficaram no corredor, pois ao contrário do número de inimigos, a munição deles estava acabando cada vez mais rápido, algo que era culpa do Dae-Ho em boa parte, já que ele estava desesperado e atirando para todos os lados. Se esse cara era um ex-fuzileiro naval, eu sou uma geladeira Electrolux. Aí vendo que os jogadores queriam ir atrás do Gi-Han, o líder fala que não podem fazer isso, porque senão seriam cercados e finalizados. E como solução, ele chama mais 2 homens e parte com eles para a sala de controle, deixando apenas a Hyun-Joo, o Dae-Ho, o pai da garotinha e mais alguns caras ali no corredor. Só que para piorar ainda mais, todos que ficam para trás estavam praticamente sem munição. Por sorte, o Gi-Han tinha acabado de avisar pelo rádio que os mascarados têm carregadores em seus bolsos, que por algum motivo eles não trouxeram com eles. E por ter sido o primeiro a zerar o pente, o Dae-Ho se oferece para ir pegar mais carregadores do corpo dos soldados mortos. E o cara realmente faz tudo direitinho, voltando até os dormitórios
dormitórios e contando com a ajuda do 007 para pegar a munição que estava no bolso dos soldados. E tem muita munição aqui, eu vou me segurar para não xingar agora, e sim só depois. Mas no momento que sai do dormitório e escuta os tiros, o jovem parece travar completamente de tanto nervosismo. Aí, precisando urgentemente de mais munição, e pensando que algo devia ter acontecido com o Dae-ho, a Hyun-joo recebe cobertura de seus companheiros, e vai correr atrás do cara para ver se estava tudo certo. Então ela chega no dormitório e vê que nada demais tinha acontecido por ali, pois na verdade, o Dae-ho apenas estava totalmente paralisado de medo em cima da cama, e pra mim esse cara aqui nunca foi soldado. E ao mesmo tempo que o 001 se encontra com o Gi-han e avisa que no caminho até ali ele avistou o que parecia ser uma entrada traseira para a área de controle, e por isso ele diz que iria com os outros dois caras pelas costas para fazer um ataque surpresa. Isso parece perfeito para o Gi-han, que concorda na hora, e até mesmo entrega um dos seus carregadores pro cara. O problema é que o plano do 001 não era tão simples assim, pois na hora que chegam no flanco, ele faz os dois jogadores irem na sua frente, e aí finaliza os homens sem o menor remorso. Então ele faz uma voz de quem está ferido, usando os últimos suspiros de um dos jogadores como sonoplastia, e avisa o Gi-han que o plano tinha dado errado, dando a entender que os três tinham morrido. Aí ele muda a frequência do rádio e avisa os seus soldados que está na hora de acabar com toda essa brincadeira. Com isso, vários soldados armados entram no dormitório, prontos para finalizar qualquer um que fizesse besteira, algo que parece não incomodar a Hyun-joo, que estava recarregando a arma para morrer em combate. Por sorte, a senhoria pega ela pelo ombro e diz que a jogadora não deveria reagir e morrer desse jeito, algo que realmente toca o coração da 120. E em contrapartida no corredor, os jogadores restantes acabam sendo completamente cercados, e sabendo que não tinham como sair dali, um deles escolhe ir de batatinha 123 por conta própria. Então os outros dois avisam o Gi-han pelo rádio, que decidiram se render. O que eles não sabiam é que isso não iria adiantar de nada, pois mesmo após a rendição, os soldados de rosa acabam com a vida deles. E sim, um deles infelizmente era o pai da garotinha doente. Agora, voltando para o Gi-han e para o Jun-bae, os dois também percebem que não tinham opções e escolhem se render. Aí nessa hora, quando eles estão rendidos ali de joelho, o líder aparece usando sua máscara preta e pergunta para o sobrevivente se ele gostou de brincar de herói. Mas antes mesmo que o Gi-han possa falar qualquer coisa, o líder diz que após toda essa brincadeira, o Gi-han precisa aguentar as consequências do que fez e finaliza o Jung-bae a sangue frio. Aí, enquanto o Gi-han fica gritando em desespero, o antigo 001 apenas vai embora para continuar administrando o resto do seu jogo. Bom galera, pra mim essa temporada aqui parece ter tido mais enrolação do que acontecimentos realmente impactantes. Teve algo que aconteceu nesse final, pouco antes do líder se juntar com o Gi-han e com o Jun-bae, que eu preferi nem mencionar na hora para falar só aqui, porque foi simplesmente surreal, pois enquanto eles estavam trocando tiros com os soldados de rosa, tentando ganhar espaço para chegar na sala de controle, o Gi-han fica sem munição e vai abaixado até o meio da escadaria, por assim dizer, né? E o cara fica ali por mais de um minuto tentando pegar os carregadores que estavam com os soldados finalizados. E é sério, não existe nenhuma chance que isso daria certo de verdade. O cara tá com um escudo invisível, chamado de armadura do roteiro, protegendo ele dos tiros, já que nesse momento não tem um soldado, um maldito soldado que atira no Gi-han. Eu sei que ele tomou um tirinho de raspão, mas isso aí nem conta, né? Até só de analisar a situação dá pra ver claramente que os soldados estão em vantagem de terreno, de pessoas e de munição. Então o Gi-han ficar tantos segundos ali sem ser finalizado é simplesmente impossível. De verdade galera, a única explicação é que o líder tenha dado instruções claras de que o Gi-han não devia ser morto. Sendo assim, faria sentido ele não ser atingido fatalmente, justamente por ser uma situação tão surreal. Essa mula deveria ter percebido que algo não estava certo. Pode ser repetitivo, mas eu digo isso de novo. Não existe realidade de que esse plano daria certo, caso os soldados quisessem finalizá-lo. Sem contar que se o grupo do barco é a manada de jumentos, esses aqui são a alcateia de burros, né? Esses imbecis simplesmente deixaram um caminhão de munição no dormitório, galera. Isso não faz o menor sentido. Tinha bala lá pra ficar trocando tiro com os soldados até cansar. O cara tava com um casaco cheio de munições. Eu nem consigo entender por que eles deixaram tudo isso pra trás, se claramente eles iam precisar delas. Isso aqui é uma pura burrice do roteiro pra ficar causando problemas. É como eu falei, eu já fiquei surpreso do plano do Gi-han funcionar, sem ninguém precisar ir de vala no processo. E galera, eu já assisti essa temporada sem muita expectativa. A primeira temporada foi muito melhor. Não é à toa que esse é o vídeo mais assistido aqui do canal, porém tudo que tinha de bom lá, praticamente ficou por lá. Porque aqui os caras ficam com medo de finalizar personagens importantes, e deixaram muita galerinha principal viva para ter uma terceira temporada, que agora é praticamente obrigatória, né? Já que essa porcaria aqui acabou com um cliffhanger. Os criadores parecem tanto querer criticar a ganância das pessoas na série, que esqueceram que só tá tendo mais temporadas porque eles são gananciosos também. E não tá errado fazer mais temporadas, mas pelo menos faz algo com mais qualidade no roteiro, né? Pois a qualidade do restante das coisas está muito boa, só nas ideias estúpidas que forçou demais. Os caras poderiam usar muito melhor a grana do Gi-han, em vez de só mandarem novamente pros jogos, e os jumentos ficarem lá fora procurando à toa. Isso aqui facilmente dava pra fazer em uns 4 ou 5 episódios, ou quem sabe fazer uns 10 e finalizar de uma vez cortando toda aquela enrolação que teve, com os jumentos no barco pra lá e pra cá sem fazer nada que preste. Porque eles ficaram introduzindo muitas coisas, como o pai da garotinha com câncer, que morreu de graça sem fazer nada grandioso de verdade, e provavelmente a soldado vai acabar adotando a garotinha ou algo assim na terceira temporada, por conta da filha dela que está perdida. Mas de alguma forma é uma trama que ficou largada na história, e muita gente nem vai ligar ou nem vai lembrar disso. Eles também poderiam ter expandido muito mais o universo dos soldados, ou dos caras que assistem os jogos
jogos, mas eles nem quiseram. Até parece que esse pessoal gravou uma temporada inteira e simplesmente dividiram em duas, pra chamar uma de segunda temporada e a outra de terceira, sendo que tudo é uma coisa só. O pior é que a série praticamente não teve jogos bons pra derrotar, e sim burrices, já que isso aumentou bastante durante a temporada, e eu continuo acreditando que a grana do Gi-Han praticamente não foi aproveitada ao máximo e de maneira inteligente. Simplesmente o cara foi burro de ser facilmente capturado e levado de volta pros jogos, pra chegar lá e a parada só se repetir de uma forma pior no sentido de ser ruim mesmo. Ah galera, eu fiquei tão puto que eu quase esqueci que o próximo jogo aparece no final, né? Tem teorias que falam sobre o próximo jogo ser chamado de Dong 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 Daemon, que é uma canção infantil cantada entre crianças coreanas. Geralmente durante o jogo, quando a música para, quem está entre os dois guardiões, que no caso seriam esses dois bonecos, está fora do jogo. Mas do jeito que tá a criatividade dos caras, eu não duvido que só sejam dois bonecos com sensores para ver quem tá se mexendo. E sim, eu sei que no dormitório tinha pintado um monte de gente se pendurando, indicando o próximo jogo. Fala galera, o que vocês acharam da segunda temporada? Gostaram ou odiaram? Me contem nos comentários. E se você fosse visitar a sua cidade natal e descobrisse que vampiros estão dominando ela, o que você faria? Quer saber o que esse cara vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir. E se você ganhar um prêmio de 45,6 bilhões, lembre-se de gastá-lo de forma inteligente, ou pelo menos gastá-lo, né?